No 3 ares do ano da Era Meiji em Tóquio, o governo implementou uma política de expulsão de criaturas sobrenaturais, demônios e fantasmas. Nosso protagonista, conhecido como o matador de demônios da companhia de teatro, podia esmagar os oponentes com as próprias mãos. Ele estava se apresentando em um espetáculo onde destruiu um espírito de grilo com um poder avassalador diante de centenas de espectadores. Com uma força tão aterrorizante, não só o público ficou chocado, mas até o líder da companhia de teatro o chamou de monstro. Um dia, como qualquer outro, as pessoas estavam se apressando para comprar suprimentos de comida em meio a uma escassez de produtos. O protagonista também estava passeando para comprar sua bebida favorita quando o proprietário da loja de bebidas interpretou mal sua condição e pensou que ele tinha uma doença venérea por causa das marcas pretas em seu corpo. Ele de repente se lembrou de momentos de tortura física e mental por um homem segurando um bastão elegante gravado com a letra M. Afastando essas memórias dolorosas, o protagonista encontrou um grupo de aldeões que pretendia bater em um gato feroz porque pensavam que ele era um demônio. Um deles ordenou ao matador de demônios que eliminasse o gato imediatamente, mas ele instantaneamente se recusou a ferir essa pobre criatura, fazendo com que a multidão saísse frustrada. A vida é imprevisível. Depois de poupar o pequeno gato, naquela noite ele encontrou um gato enorme. Como de costume, ele despachou o monstro com um único soco. Querendo descansar após sua apresentação, nosso protagonista foi seguido por uma sombra, uma mulher em um traje de empregada com uma estranha gaiola de pássaro na mão. Para bloquear seu caminho, a empregada puxou um longo rifle com uma baioneta afiada, mas suas mãos não podiam ser mais rápidas que as do matador de demônios. Ele foi rápido demais, se aproximou dela de perto e despejou bebida no cano de sua arma. Recusando-se a desistir, a ágil empregada atacou-o rapidamente com a baioneta afiada, e logo eles caíram em combate. Mas o irmão ainda venceu por pouco com sua força avassaladora. Nesse momento, uma voz falou, dizendo que perdoaria a grosseria do matador de demônios. A voz veio da gaiola de pássaros e começou a revelar muitas verdades sobre o protagonista. Ele era originalmente uma criatura híbrida entre humano e demônio, mas a parte demoníaca estava gradualmente dominando e corroendo-o devido ao número excessivo de demônios que foram forçosamente implantados em seu corpo. Usar a parte demoníaca para destruir criaturas sobrenaturais enfraquecia cada vez mais sua sanidade e esgotava sua expectativa de vida, razão pela qual ele também se abstinha de matar quando estava fora do palco. Surpreendentemente, a gaiola de pássaros falante também pediu que ele fizesse um acordo para estender sua vida, matando a própria gaiola de pássaros. A gaiola continha a cabeça da beleza imortal Hinduana, uma espécime única e especial na lenda. Ela manteve a aparência de uma adolescente de 14 anos por 947 anos, e a atendente que a acompanhava era a empregada Shizuko, explicando por que a gaiola continha apenas a cabeça. Apesar da habilidade da imortal de curar feridas instantaneamente, Hindu foi decapitada por um demônio. Feridas infligidas por demônios não podiam se curar imediatamente, e ela deveria ter morrido, mas o atacante também era um meio-demônio, então Hindu, felizmente, evitou a morte. No entanto, o atacante levou seu corpo, causando-lhe grande sofrimento, pois ela não conseguia se reconectar com ele. Não só isso, o atacante mascarado só a deixou ver o mestre estrangeiro segurando o elegante bastão gravado com a letra M. Este era o mesmo homem maligno que enxertou demônios no corpo da nossa protagonista. Nesse momento, as pessoas da companhia de teatro também começaram a sair, então eles tiveram que deixar os terrenos do teatro para encontrar outro lugar para conversar. No caminho, o irmão caçador de demônios finalmente revelou seu nome como Shinichi Suguru. O propósito que fez Shunichi, que uma vez vagueava, deliberadamente permitir que o líder da companhia o acolhesse, era verdadeiramente aterrador. Ele sabia que usar a parte demoníaca dentro dele demais o faria morrer cedo. Então Shunichi queria morrer feliz, morrendo bem no teatro, onde centenas de espectadores sedentos de sangue torciam por ele. Mas isso não era tudo, porque quando ele fosse consumido pelo demônio e perdesse o controle, ele também mudaria para um modo onde massacraria todos aqueles espectadores arrogantes. Era uma situação que equilibrava tanto criaturas sobrenaturais quanto humanos. Um drama altamente educacional que ele queria transmitir por meio da arte. Isso fez Rindo exclamar
que ele havia superado a categoria dos seres humanos. Rindo mais uma vez, queria que Shunichi aceitasse sua troca, mas surpreendentemente ele discordou. Ele não aceitava que ela escolhesse a morte quando ainda havia uma maneira de encontrar seu corpo. Mesmo que ele também quisesse aumentar seu tempo de vida, ele fez um acordo de que perseguiria o perigoso velho com um bastão até um lugar distante para recuperar seu corpo, ainda com a condição de estender sua própria vida. Para selar o acordo, Rindo começou a revelar uma maneira para Shunichi viver mais tempo comendo uma parte de seu corpo, mas ela definitivamente não o deixaria comer partes importantes de seu corpo. Assim, ele só poderia comer sua saliva, sangue, muco e lágrimas. Nessa situação, Shinichi escolheu a saliva e teve um beijo apaixonado com a bela, imortal Rindo. Em 1898, na remota parte oriental da França, um pai e um filho foram caçar veados juntos. Diferente do pai estéril que estava atirando com uma arma, o filho Ron estava apenas focando em cogumelos. O veado foi capturado, mas não porque foi atingido. O pai não estava familiarizado com tiros e só queria experimentar a arma dada pelo prefeito. Fingir caçar com armas ajudou o pai e o filho a aparecerem mais próximos dos humanos, evitando serem rejeitados como vampiros. Naquela época, os humanos começaram a querer exterminar os vampiros, e até mesmo o pai havia quase sido morto por um caçador. O pai havia tomado a arma do caçador, uma estaca de prata, e a guardou na adega para evitar prejudicar sua família. Mas, infelizmente, hoje a fechadura da adega havia sido quebrada, e a estaca na adega estava coberta com o sangue fervente de vampiro. Ele procurou freneticamente por cada membro da família. Seu amado filho o havia seguido todo esse tempo. O filho mais velho estava em casa, o mordomo também estava saudável, e a filha caçula estava feliz cantando com a empregada. Apenas uma pessoa restava. Era a bela senhora sentada em uma cadeira com uma grande ferida no peito. O sangue vermelho caía como lindas pétalas de rosa, aprofundando a tristeza do barão enquanto ele tentava tolerar os humanos pelo bem de sua família. Apesar de tal tragédia, a imprensa não poupou sua família. Apesar do brutal assassinato da senhora, eles esperavam que o perpetrador maligno não fosse processado pela lei, porque acreditavam que vampiros não tinham direitos humanos. A família do barão e seus aliados, há muito, assinaram um tratado de não beber sangue humano em troca de direitos humanos. O barão, inclusive, levava regularmente seus filhos à igreja, mas ainda assim, assassinos mataram sua esposa apenas para avisá-los de que nunca poderiam ser iguais aos humanos. Assim que a sombra do barão apareceu, a imprensa desumana imediatamente o cercou para dilacerar as informações. Apenas a jornalista de 14 anos, Kuber, realmente acreditava que a família do barão merecia justiça e que a polícia interromper a investigação era discriminação. Simpatizando com isso, o barão também revelou que sua família havia contratado 2 detetives famosos especializados em investigações de monstros para investigar o caso por conta própria. Os nomes desses 2 detetives não eram desconhecidos. O imortal Rindo, também conhecido como o Mensageiro da Gaiola, e o caçador de demônios irmão Shinichi Suguru. Os 2 detetives famosos haviam resolvido muitos casos na Europa e agora estavam, junto com a criada Shizuku, conversando alegremente em uma carruagem puxada por cavalos a caminho do castelo do barão, para resolver o trágico caso de assassinato da dama. Ao chegarem, parecia que nosso Shinichi queria economizar na gratificação do tolo do cocheiro, embora Rindo pudesse ler a situação familiar do motorista, incluindo como sua esposa o importunava e o proibia de beber. Nosso protagonista ainda tinha a intenção de pagar menos um franco ao motorista francês, fazendo com que ele entrasse para exigir o pagamento da família do barão. A família do barão o convidou educadamente para a sala de estar e pagou pela carruagem. Nesse ponto, apenas o barão e seus 2 filhos permaneceram na sala, junto com as 3 pessoas da equipe de detetives. Nosso protagonista e Rindo começaram a se apresentar, mas a conversa gradualmente se transformou em uma situação em que as pessoas falavam umas sobre as outras. O barão e seus filhos não paravam de olhar para a criada Shizuko. Somente quando Shizuku levou a bagagem para o quarto, o barão e seus 2 filhos perceberam, com espanto, que Rindo não era a moça alta na roupa de criada, mas sim a gaiola. Eles ficaram ainda mais chocados ao perceber que Rindo ainda estava viva, apesar de ter apenas a cabeça. Depois de mencionar brevemente a perda de seu corpo, Rindo imediatamente pediu ao barão que recontasse o processo de descoberta do corpo, embora a informação já estivesse bem claramente publicada no jornal. O barão contou com dor que a família tinha 5 membros, incluindo o casal e 3 crianças, 2 filhos
e uma filha caçula. Além disso, havia 2 empregados, o mordomo, que era amigo de longa data do barão, e a criada inocente. A dama, que antes era humana, sempre manteve o hobby de consertar móveis, e a casa frequentemente ressoava com o som de marretadas. Seu quarto também era decorado com 2 espadas reais, assim como o quarto de seu filho. Rindo de repente, perguntou sobre o cadáver. O barão respondeu honestamente que o corpo foi enterrado porque os cadáveres de vampiros se decompõem mais facilmente do que os de pessoas normais. Felizmente, havia uma câmera na casa, então ele havia tirado uma foto dos últimos momentos de sua esposa. Com essa imagem, Rindo imediatamente deduziu que a arma do crime era uma estaca e que o assassino deve ter atacado quando a dama estava dormindo, já que não havia sinais de resistência. Além disso, ela investigou que a garrafa de água benta deixada na cena tinha uma pequena mancha de sangue, provando que a água benta foi aspergida na senhora depois que ela morreu. Isso gerou 7 suspeitas para Rindo, e ela pediu a Shinite que a ajudasse a apresentá-las ao barão. Primeiro, por que a Lady Hannah não acordou, apesar dos vampiros terem sentidos muito aguçados? Segundo, por que o assassino invadiu a casa à meia-noite, embora todos soubessem que os vampiros eram muito mais fortes à noite do que durante o dia? Terceiro, por que o assassino deixou a garrafa de água benta para trás, mesmo sendo um item pequeno e fácil de transportar? Quarto, por que o assassino sabia a localização exata da estaca de prata na despensa e no banheiro das damas, assim como sua rotina? Quinto, por que o assassino teve que devolver a arma do crime à despensa? Sexto, o que mais preocupava Rindo, mas nossa protagonista interrompeu porque haviam usado todos os dedos para apoiar a apresentação e ainda não haviam terminado. Ao negociar o próximo método de apresentação, a filha mais nova do barão também se aproximou na ponta dos pés, ficou assustada com as ações de nossa protagonista, desabou em lágrimas e saiu correndo. O jantar com a família do barão foi muito suntuoso. Os deliciosos pratos colocados diante de Shinite e do tolo cocheiro fizeram Shinite comer e beber muito feliz. Em contraste, apenas uma tigela de sangue fresco foi colocada diante da família do barão. Todo mês, eles precisavam consumir sangue fresco regularmente para manter sua força. Os 2 filhos do barão se sentiram muito incomodados com esses 2 estranhos detetives, porque o irmão mais novo havia visto como Shinite tentava enrolar o pagamento do cocheiro. Inicialmente, por curiosidade sobre os 2 detetives estrangeiros, o irmão mais novo os seguiu em segredo, apenas para testemunhar nossa protagonista, resmungando e tentando enganar ainda mais o tolo motorista. Surpreendentemente, o formidável Shinite sabia muito bem que o irmão mais novo estava escondido no topo da torre em ruínas, proporcionando-lhe mais um momento de espanto. Apesar de demonstrar tal talento, o filho mais velho ainda acreditava que esses 2 detetives talentosos eram apenas 2 farsantes. Mas o tolo cocheiro acreditava neles e continuava perguntando por que Rindo sabia sobre sua esposa. Rindo respondeu calmamente que a resposta estava em suas próprias roupas. Analisando os botões cuidadosamente costurados e a área da barriga da camisa muito bem lavada, podia-se ver que a esposa do cocheiro era uma pessoa muito meticulosa, mas também, pelo detalhe de que a barriga da camisa estava lavada de forma minuciosa, podia-se ver que isso era causado pelo motorista beber álcool frequentemente e derramar comida em sua camisa. A camisa que ele estava usando não era lavada há cerca de 1 semana, mas não estava suja, o que sugeria que sua esposa estava brava com ele, então ele não havia bebido durante esse tempo. A esposa meticulosa estava muito frustrada com a bebida do marido e com as roupas manchadas. Essas foram as conclusões de Rindo. O cocheiro, ao ouvir essas deduções extremamente precisas, desabou em lágrimas, o que também mudou o pensamento do filho mais velho do barão, lembrando-o do famoso detetive inglês Sherlock Holmes. Mas Rindo modestamente disse que não podia se comparar a aquele gênio e também não queria encontrá-lo. De repente, ela perguntou abruptamente ao barão mais sobre o caso. Ela se perguntou se a família havia jantado junta na noite do assassinato, assim como hoje. Após a resposta afirmativa do barão, ela continuou perguntando a que horas a refeição terminou. O barão respondeu que foi às 12h30, 1 hora antes do corpo ser encontrado. Continuando a investigação sobre o comportamento de todos os membros da família, Lady Hannah não mostrou nenhum comportamento incomum. Ela queria ir para seu quarto, descansar após o jantar. O barão foi à biblioteca no 2º andar para conversar com seu filho mais velho, enquanto a filha mais nova estava na sala brincando com brinquedos. Após mais de 1 hora, os 3 saíram para o salão principal. O barão foi ao depósito buscar seu rifle de caça.
caça. Como de costume nesse horário, não havia nada de incomum no depósito. Ao sair de casa, o barão encontrou seu filho mais novo, que queria seguir o pai na floresta para olhar as árvores. Então, pai e filho foram caçar na floresta. O pai disparou tiros no fundo da floresta, mas não acertou nada. Retornando ao filho mais velho, ele voltou para seu quarto para ler sozinho, enquanto seu pai saía para caçar. Ao entrevistar o irmão mais novo sobre onde ele foi durante os 30 minutos logo após o jantar, sua atitude foi muito suspeita. Ele estava irritado e ríspido, porque pensava que estava sendo suspeito. Mas, rindo, não apenas o suspeitava. Todos os membros da família poderiam ser os culpados. O irmão mais novo levou um tempo antes de responder que ficou em seu quarto o tempo todo e não ouviu nenhum barulho. Em seguida, foi a vez da entrevista com a inocente criada. Ela respondeu timidamente que seguia sua rotina diária. Às 12h30, ela limpava a cozinha e às 1h10 foi para a lavanderia. No caminho, ela encontrou a irmã mais nova, que estava entediada, então levou a menina para cantar enquanto fazia a lavanderia. Durante esse tempo, ela só foi ao banheiro uma vez, o que levou 1 ou 2 minutos. Por fim, o mordomo disse que estava sempre no porão trabalhando sozinho, e assim como o irmão mais novo, não ouviu nenhum barulho. Ao ouvir todos os testemunhos, a bela detetive rindo imediatamente concluiu que somente o irmão mais velho Cloris e o mordomo poderiam ser os culpados. O pai reagiu violentamente, argumentando que não poderia ser alguém da casa que prejudicasse a dama. Nesse momento, a irmã mais nova desabou em lágrimas e saiu. O jantar para resolver o crime teve que ser temporariamente pausado. No caminho de volta para o quarto, Shinichi, a criada Shizuko e Rindo estavam conversando. Rindo continuou preocupada com as duas últimas inconsistências. Ela pediu a Shizuko que vigiasse os 2 servos, pois nenhum dos membros da família do barão tinha marcas de queimadura nas mãos por tocar a estaca de prata. Portanto, os 2 servos eram as pessoas mais suspeitas. Justo quando Shizuko saiu, o filho mais velho apareceu repentinamente. Ele insistiu que não era o culpado. Imediatamente, ele se lançou para atacar Shizuko, mas como ela não sentiu dor, ele imediatamente tentou estrangular Shinichi. Apesar de estar sendo ameaçado, Shinichi ainda usava um sorriso gentil sem nenhuma raiva. O filho mais velho jogou Shinichi com força no chão e saiu. Essa ameaça fez com que fosse impossível para Shinichi não suspeitar que o filho mais velho era o culpado maligno. Mas, mais uma vez, Shizuko insistiu que não era ele e quis descobrir o que realmente era. De volta à cena na sala de jantar, a empregada Shizuko estava com os 2 criados da família do barão. Após algumas conversas sociais, Shizuko também perguntou sobre as dificuldades dos 2 criados. O mordomo sorriu levemente e disse que, embora fosse cansativo porque tinha que fazer tudo à noite, após 20 anos, ele já havia se acostumado com isso. A ingênua empregada ainda não conseguia se acostumar com esse trabalho nocturno, mas era extremamente habilidosa em extrair sangue de animais. Após a conversa, just quando o mordomo estava prestes a sair, foi interrompido por Shizuko. Ele usou a desculpa de encontrar o barão, mas a ingênua empregada informou que o barão tinha ido para a floresta com Shunichi para encontrar aquilo. O barão foi com Shunichi e Rindo para a floresta, compartilhando seus sentimentos sobre não querer que mais membros da família morressem. Ele também pediu a Rindo para reinvestigar, pois o método do crime era semelhante ao modo como os caçadores de vampiros operam, então não poderia ser um membro da família. Ele também falou sobre criaturas imortais que não envelhecem e não podem morrer. Rindo tranquilamente, disse que tais criaturas certamente morreriam se mortas por demônios, embora os demônios não fossem as espécies mais fortes devido à defesa fraca e à estupidez. Nesse momento, o barão percebeu afiadamente que o demônio e o imortal eram as 2 pessoas à sua frente. De repente, de algum lugar, uma flecha disparou em direção ao pescoço do barão, mas como era apenas uma flecha comum, não podia matá-lo, e o barão se lançou como um projétil na direção de onde o atirador estava. O atirador entrou em pânico, enquanto o barão o segurava firmemente no chão. Felizmente para ele, os 2 detetives chegaram e intervieram a tempo antes que o barão pudesse lidar com ele. Após uma investigação mais aprofundada do homem, os 2 detetives concluíram que ele não poderia ser o culpado, já que tinha chegado recentemente da Alemanha. O motivo da vinda desse homem foi por vingança, pois soube que seu amigo Hugo, que foi assassinar o barão no dia anterior, havia sido morto por ele. Embora fossem amigos, ele nem sabia que seu amigo tinha uma estaca de prata. Então, ele foi liberado porque certamente não poderia ser o culpado. O verdadeiro culpado era aquele que Rindo havia deduzido. Agora eles só precisavam voltar ao castelo para anunciar isso. Todos na casa do barão estavam sentados na biblioteca ouvindo Rindo começar a resolver o caso, relembrando suas 7 suspeitas.
Rindo raciocinou calmamente. Primeiro, por que Lady Hannah não acordou apesar de os vampiros terem sentidos muito aguçados? Segundo, por que o assassino invadiu a casa à meia-noite, embora todos soubessem que os vampiros eram muito mais fortes à noite do que durante o dia? Terceiro, por que o assassino deixou para trás a garrafa de água benta, embora fosse uma pequena item fácil de transportar? Quarto, por que o assassino sabia a localização exata da estaca de prata na despensa e no banheiro feminino, assim como sua rotina? O assassino deveria estar muito familiarizado com a casa e os hábitos de vida da família do barão. Quinto, por que o assassino teve que devolver a estaca de prata à despensa? Os 5 pontos acima eram suficientes para provar que o assassino só poderia ser alguém na casa. Chegando ao 6º ponto, ninguém presente na casa ouviu o som da estaca sendo cravada na vítima, embora o som de cravar uma estaca certamente seria muito mais alto do que o som de martelar um prego, eliminando muitos cenários que não poderiam ter acontecido. Rindo concluiu que a arma do crime não era a da estaca de prata, mas algo do mesmo tamanho, porque usar um martelo para cravar a estaca de prata no peito da dama faria um som semelhante ao de quando a dama estava consertando móveis. Isso não despertaria suspeitas das pessoas na casa, mas estranhamente, o assassino ainda insistia em não usar um martelo, pois a arma que usou era algo muito mais frágil do que a prata. Se atingida com um martelo, quebraria. Para convencer ainda mais, Rindo mencionou o 7º ponto suspeito. A garrafa de vidro deixada na cena estava suja por dentro. Limpar o lado de fora não poderia torná-la limpa. Isso provou que a garrafa não continha líquido desde o início, mas era apenas uma evidência falsa jogada de volta pelo assassino. No entanto, havia vestígios claros de água benta no corpo da vítima, enquanto a garrafa estava completamente vazia. Então, qual era a razão? Essa era a própria arma. A arma era uma estaca feita de água benta congelada. Após cometer o crime com aquela estaca de gelo, o assassino quebrou o cadeado do depósito depois que o barão foi buscar sua arma, despejando o sangue da vítima sobre a estaca de prata para criar evidências falsas. Após sua análise lógica, a detetive feminina se virou para perguntar a Shinichi se ele sabia o que isso significava. Nosso protagonista respondeu com palavras muito sugestivas, falando sobre como o assassino queria enganar, criando um falso horário do crime. Encontrar o verdadeiro horário do crime reduziu o número de suspeitos com base nas 5 condições. Rindo deduziu que todos os suspeitos poderiam ser eliminados para encontrar o verdadeiro culpado. Primeiro, a capacidade de cometer o crime real entre 12h30 e 1h. Segundo, criar um álibi entre 1h e 1h30. Terceiro, ter alguns minutos de liberdade para jogar a estaca de prata no depósito depois que o barão verificou. Quarto, ser forte o suficiente para cravar a estaca no peito da dama. Finalmente, ser rápido o suficiente para terminar de eliminar a dama sem acordá-la. Com as 3 primeiras condições, 3 suspeitos foram reduzidos. Mas com a 4ª e a 5ª condições, o culpado agora tinha que se revelar. Era o irmão mais novo. Ele argumentou teimosamente que não era o culpado porque não poderia tocar na estaca de prata sem se ferir. Mas Rindo imediatamente expôs seu truque, que era que os vampiros se recuperam extremamente rápido. Ele havia cortado seus dedos queimados com a espada decorativa em seu quarto e se recuperou imediatamente depois. Ao ouvir isso, o irmão mais novo quase ficou louco, avançando sobre os 2 detetives para matá-los e silenciá-los. Mas ele certamente não era páreo para Shinichi, que o agarrou facilmente assim que ele avançou. Rindo só pôde emburrar, dizendo que ele não a deixou terminar de falar antes de se revelar, pedindo a Shizuku que segurasse a jaula contendo Rindo. Shinichi se engajou em combate com o filho mais novo do barão, não perdendo 1 minuto. Ele jogou o garoto pela janela e depois pulou fora também, advertindo o menino que, se ele machucasse Rindo, seria muito difícil de lidar. Na biblioteca, Rindo expôs o plano criminoso do irmão mais novo, que era um plano cuidadosamente pensado uma semana antes. Hugo foi contatado por ele para assassinar seu pai enquanto também lhe tirava a estaca de prata. Ele meticulosamente roubou água benta durante as visitas à igreja com seu pai. Em seguida, ele a congelou na forma da tampa da estaca e atacou sua mãe. Rindo também expôs o motivo do crime: seu ódio pelos humanos e a falta de apoio aos aliados. Quanto mais ela falava, mais o pai perdia a compostura, desmoronando em incredulidade. Ele gradualmente se afundou, sem saber o que fazer. Rindo disse a ele para se acalmar, que Shinichi cuidaria de tudo do lado dele. Shinichi estava lidando com o problema espancando o irmão mais novo até deixá-lo em uma situação deplorável. O irmão mais novo ainda insistia teimosamente que todos os seres são iguais, mas os
vampiros são superiores. Para fazer o arrogante irmão mais novo voltar à realidade, Shinichi teve que ativar seu modo caçador de demônios e desferir alguns socos realistas. Ele começou a se apresentar como um demônio híbrido especialmente treinado na unidade de caça a monstros no Japão durante a era de exercício de seres sobrenaturais. Ao ouvir isso, o arrogante irmão mais novo percebeu que não poderia mais ser durão. Os ferimentos em seu corpo não podiam cicatrizar apesar de lançar um ataque implacável. O irmão mais novo ainda não conseguia inverter a situação, mas teimosamente afirmava que era melhor do que os outros. Isso lhe rendeu apenas um chute final de Shinichi. Na casa, o barão estava chocado com o que acabara de acontecer. Ele pensou que os ideais de sua esposa guiariam sua família, mas ao invés disso os empurrou para um trágico fim. No caminho para se despedir, a jornalista Anne veio querendo uma entrevista. Rindo também disse algumas palavras ao barão sobre recomeçar sua vida, pois ele também era imortal, e então perguntou se ele já havia encontrado o homem com o bastão marcado com a letra M. O barão disse que aquele homem tinha acabado de sair na semana anterior. Anne rapidamente perguntou a Shinichi sobre seus pensamentos sobre o caso. Ele apenas sorriu e respondeu que o barão havia perdido sua esposa 3 vezes e que, após a morte desta terceira esposa, seria a vez dele. Enquanto isso, Eric, o fantasma da ópera, estava sendo amarrado em um luxuoso barco. A pessoa que o amarrou neste navio era o lindo ladrão-mestre, Lupin. O propósito deste ladrão de beleza estonteante era convidá-lo a participar do roubo da joia da noite na penúltima noite na mansão de Phileas Forrester, uma propriedade legendary impenetrável. Ainda mais complicado era que Sherlock Holmes também estava em Londres, fazendo esta operação falhar antes mesmo de começar. No entanto, Lupin estava extremamente confiante, dizendo que teria sucesso. Ao ouvir isso, Eric também concordou em participar desta missão impossível. O elegante ladrão-mestre enviou uma carta aberta para a casa de Phileas, atraindo diversos detetives para impedir o crime do ladrão-mestre, entre os quais certamente não poderia faltar o casal de detetives orientais. Os Cintos e Cinta, 3 membros da equipe de detetives estavam indo a uma loja de bastões para investigar. O proprietário da loja conversava abertamente, perguntando sobre o usuário, adivinhando alegremente que estava prestes a fazer uma venda. Mas assim que a gaiola foi levantada para revelar a cabeça de Rindo, ele ficou tão chocado que seus olhos ficaram brancos e ele desmaiou. Os 3 pegaram o caderno de clientes do proprietário da loja e deixaram a loja felizes. Eles não tinham ido muito longe. Quando foram parados por 2 homens mascarados, eles exigiram que os 3 devolvessem a lista de clientes daquela loja. Os 3 ficaram surpresos e perguntaram se eram policiais, mas ficaram atordoados ao ouvir que os homens mascarados afirmavam que a polícia aqui não poderia de jeito nenhum igualar suas habilidades. Sentindo que uma briga estava prestes a acontecer, Shinichi pediu a Shizuko que segurasse a jaula para ele se preparar para o combate. Ambos os lados assumiram posições de luta quando, de repente, um apito de polícia soou. Policiais de verdade chegaram e todos foram algemados e levados à delegacia em uma carruagem puxada por cavalos. Na delegacia, eles sentaram-se com 2 irmãos que tinham sido presos por furto simples. Surpreendentemente, não só Rindo conseguia deduzir, mas o homem preso com eles também conseguiu adivinhar que o que os 2 ladrões haviam roubado era um vaso de porcelana. Acabou sendo Sherlock Holmes e seu assistente Watson, que também haviam sido convidados pela família Phileas para resolver o caso. Ao lado de Rindo, apareceu um homem estranho. Ele era um mágico. Naquele momento, uma mulher sedutora o cumprimentou e também cumprimentou o homem com o bastão marcado com a letra M, a quem ela chamou de professor. A carruagem puxada por cavalos que transportava os prisioneiros de antes atravessou direto os portões da casa de Phileas. Na carruagem, a equipe de detetives de 4 pessoas desceu e entrou na mansão. O astuto detetive Sherlock notou que entrar na casa exigia cruzar uma ponte. Dentro do hall, ambos os lados leste e oeste eram museus contendo materiais coletados pelo proprietário da mansão de todo o mundo. Entre os tesouros de todo o mundo, os detetives não puderam deixar de se perguntar o que era tão valioso que faria o ladrão Lupin arriscar tanto. Enquanto isso, Lupin e seu assistente Eric estavam discutindo seu plano para roubar o diamante. Eric mencionou cuidadosamente os 4 detetives e a gaiola que encontrou na mansão. Lupin estava apenas empolgado em conhecer a detetive, enquanto Eric o reprovava por ter enviado aquela carta de declaração. Lupin apenas sorriu misteriosamente, dizendo que era uma questão de cortesia. O Sr. Phillips finalmente apareceu, sorrindo e cumprimentando os detetives presentes.
Sua atitude era extremamente calma, mesmo ao ver a cabeça desencarnada de Rindo, e ele compreendeu gentilmente porque eles eram conhecidos como detetives especializados em investigações de monstros. Ele também avaliou que Lupin tinha um poder destrutivo não diferente de um monstro de verdade, o que era muito adequado para a especialidade dos detetives. Sherlock Holmes, no entanto, sentiu que contratar 2 detetives para investigar Lupin era excessivo. Rindo, para não ficar atrás, disse que só ela já era mais do que suficiente para resolver o problema. Holmes não cedeu, perguntando sarcasticamente como uma cabeça desencarnada como a dela teria poder suficiente para lidar com isso. Rindo respondeu que tudo que se precisava era de um cérebro para ser um detetive. O combate verbal foi tão intenso que Holmes esqueceu seu trabalho, levando o Dr. Watson a lembrá-lo de perguntar sobre as informações do caso. A carta de Lupin, enviada a Phillips, afirmava claramente que ele viria roubar a joia da noite entre 11 e 11h30 p.m. do dia 19 de janeiro. Era um precioso diamante negro de 80 quilates que nunca tinha sido exibido publicamente, atualmente guardado no porão da mansão, um lugar cercado por água de todos os lados. Todos os lados eram cercados por rios e canais, especialmente o lado sul, que tinha um canal subterrâneo de 5 pés, grande o suficiente para um adulto passar. Holmes imediatamente pediu ao mordomo que bloqueasse a passagem para aquele canal. Além do enorme número de 20 guardas e 80 policiais, junto com a mencionada equipe de detetives, também estava o inspetor Ganum da França e 2 representantes do Departamento de Segurança da Lloyds. Mencionar esses 2 representantes deixou Lupin cansado, pois eram representantes de uma companhia de seguros com 200 anos de história, destemidos por qualquer coisa e usando poder absoluto para proteger os ativos segurados de seus clientes. A empresa tinha um total de 7 representantes que vestiam roupas brancas e carregavam codinomes como Palhaço, classificados pelo nível de força. Lupin havia encontrado apenas o número 6 e foi assombrado por metade de sua vida. Hoje, os 2 representantes que chegavam à casa de Phileas eram o número 5 Renho e o no 7 Fátima. Renho expressou abertamente seu descontentamento com Rindo e Shinichi porque eles não eram humanos, sendo também a maior ameaça potencial para as companhias de seguros. Shinichi percebeu que Renho, embora parecesse rude, parecia estar evitando descer ao porão a ponto de a garota, no Musete Fatima, ter que implorar e puxá-lo para baixo. Caminhando pela ponte através do espaçoso porão, 2 guardas começaram a destrancar a porta. O Sr. Phileas usou sua chave secreta para abrir completamente a porta do porão. O porão, anteriormente usado como sala de punição, agora abrigava o sofisticado cofre de Phileas. Ao abrir o complexo cadeado do cofre, todos tiveram que admirar a sofisticação do precioso diamante. O diamante, escavado do século XIV, estava gravado com palavras místicas: amanhecer vermelho como sangue, crepúsculo roxo como um cadáver, lua da noite brilhando, não olhe para mim, pois em meu corpo há um lobo. Isso imediatamente lembrou o reino da lenda da joia do sul da Alemanha, onde uma tribo de anões foi exterminada por lobisomens. Eles se vingaram criando 2 coisas. 1 era uma joia inquebrável e 2 era um cofre sofisticado que os inimigos não conseguiam abrir. Renho prometeu firmemente proteger a joia até o fim. Enquanto isso, em uma associação, uma dama de cabelo vermelho e seus cúmplices estavam muito irritados com Lupin, planejando roubar o item. Eles também estavam planejando roubar. Este grupo já havia encontrado Rindo e Shizuko antes. A equipe de detetives percebeu que infiltrar-se no porão era quase impossível e começou a considerar que Lupin se disfarçaria como uma das pessoas presentes. Holmes instruiu o Sr. Phillips a seguir o plano estratégico enquanto Shinichi perguntava ansiosamente se Rindo já tinha algum plano. Ela apenas sorriu misteriosamente, dizendo que seu plano poderia parecer estúpido, aludindo a Ishikawa Gomen, fazendo Shinichi piscar em contemplação. Shinichi começou a divagar sobre como perdeu toda a sua bagagem e como era importante prevenir roubos em casa. Antes que Shizuko pudesse ficar irritada, Shinichi ficou distraído pelo som de um vendedor de batatas. Ele saiu correndo para comprar uma porção para experimentar, enquanto Shizuko ajudava Rindo a pedir direções para o museu de cera. O Dr. Watson arrastou os pés escada acima. Para encontrar Sherlock Holmes lendo documentos tranquilamente, Watson perguntou educadamente se Holmes estava ocupado, mas Holmes respondeu alegremente que já tinha terminado todo o seu trabalho. Isso surpreendeu Watson, que ficou se perguntando por que eles não estavam discutindo o plano para proteger a casa do Sr. Phillips naquela noite. Em resposta, Holmes teve uma
uma atitude calma, dizendo que o oponente era o lado atacante e que o lado do Sr. Phillips já tinha guarda demais. Watson, surpreso, perguntou se Holmes não confiava nos guardas, mas Holmes apenas disse de forma misteriosa que isso era uma questão de ontem. Hoje era diferente. Ele também estava sorrindo, dizendo que estava muito feliz no momento. O prospecto de ele e Lupin se enfrentando como em uma partida de xadrez realmente o excitava. Mas interrompendo essa empolgação, estava Mycroft entrando para fazer um anúncio. Ao ver Holmes na cadeira, em vez de cumprimentar seu irmão, Mycroft perguntou irritado quem ele era. Holmes respondeu sarcasticamente: "Você não reconhece seu próprio irmão?" Mycroft ficou ainda mais irritado, dizendo que, embora fossem idênticos, a pessoa na cadeira não era seu irmão. Ele disse que tinha visto seu irmão cortar as unhas da última vez que se encontraram, 3 dias atrás, mas as unhas da pessoa que estava lá eram muito longas. Holmes riu, dizendo que isso não podia provar que a pessoa à sua frente não era Holmes, mas havia alguém que podia provar isso. O verdadeiro Holmes entrou. Holmes, na cadeira, permaneceu muito confiante, se apresentando, mas Holmes, em pé na porta, perguntou francamente: "Você é Lupin, não é?" Com isso, Lupin arrancou a máscara do rosto e deu um sorriso misterioso de volta para Shinichi, que tinha terminado de comer batatas e estava com Shizuko e rindo no museu de cera. Ele não podia deixar de se perguntar por que tinham que visitar um museu de cera em Londres. Shizuko explicou a ele que havia uma sala de exposição especial chamada Sala do Horror, onde marionetes muito lamentáveis eram exibidas. Shinichi disse que tinha visto muitas coisas que pareciam marionetes, o que fez a empregada Shizuko estalar os nós dos dedos, pronta para dar alguns socos nele. Shinichi rapidamente mudou de assunto, perguntando a rindo se ela queria ir à casa de Holmes. Estranhamente, ele foi recebido com um silêncio prolongado, o que o preocupou. Então ele levantou a cortina que cobria a jaula. Dentro da jaula, de repente, apareceu um papagaio azul. Aconteceu que nosso desatento Shinichi havia confundido uma jaula de verdade. Por essa gafe, Shizuku não hesitou em dar um soco nele. Dentro do quarto de Sherlock Holmes, um intenso debate também estava ocorrendo. Holmes avisou que as chances de Lupin vencer eram quase zero, mas Lupin não se apressou em responder. Em vez disso, ele perguntou a Holmes se ele sabia para que servia uma chave. Holmes respondeu que era para trancar algo, mas Lupin apenas zombou e disse que uma chave servia para destrancar. Ele estava confiante de que se Forrest conseguisse abrir, não havia razão para que ele não conseguisse abrir. Com uma expressão confiante, ele se despediu de Watson e Holmes, prometendo vê-los novamente enquanto pulava pela janela em direção a uma carruagem puxada por cavalos. Passando rapidamente, Eric, que dirigia a carruagem, gentilmente perguntou a Lupin se ele já tinha conversado com Holmes. O homem de cabelo loiro respondeu alegremente que eles até tomaram chá juntos e que tinha conseguido plantar 2 sementes, planejando dar uma volta antes do horário do trem. Os dois quase colidiram diretamente com Shizuku. Felizmente, desviando bruscamente para evitá-la, Lupin pulou gentilmente, perguntando o que ela estava procurando. Shizuku, impassível, perguntou se ele havia visto alguma gaiola. Recebendo uma resposta negativa, ela se despediu educadamente, mas Lupin não a deixou partir. Ele a seguiu, convidando-a a entrar na carruagem. Então os 3 foram juntos com Eric dirigindo. Shunichi também estava procurando pela gaiola de pássaros, quando de repente encontrou Anne novamente, que planejava ir a uma entrevista no grupo de Holmes. Eles viram Eric com uma máscara estranha e rapidamente deduziram que Eric deveria ser um dos fantasmas da ópera, mas não sabiam exatamente de qual casa de ópera. Para Mycroft e Watson, eles estavam mais curiosos sobre por que Lupin arriscaria vir encontrar Holmes. Holmes respondeu que era a regra dos cavalheiros que nenhum cavalheiro mente sobre como joga. Mycroft alertou Holmes para ter cuidado com os 2 representantes da companhia de seguros. O propósito deles não era realmente ser aliados na proteção da joia, mas exterminar monstros. O que eles estavam almejando era o cofre que poderia suprimir lobisomens em vez da joia dentro. Depois, eles o perseguiriam para recuperar a caixa, mas ainda culpariam Lupin por pegá-la. Ouvindo esse plano, Holmes manteve-se confiante de que ainda recuperaria a joia, mas Mycroft, assim que estava saindo, perguntou francamente se ele tinha a intenção de usar Baritsu em uma situação desvantajosa. Watson e Holmes discutiram se poderiam confiar nos 2 detetives orientais, considerando o caso em que seriam mortos por aqueles 2 funcionários da companhia de seguros. Holmes lembrou-se da habilidade de imortalidade de Rindo. Justamente naquele momento, a pessoa que segurava a gaiola de Rindo se assustou ao descobri-la e deixou sua cabeça cair diretamente na estrada. De repente, uma carruagem passou acelerada, esmagando sua cabeça em 2 partes.
Os 2 ladrões insignificantes de antes voltaram e viram-na se regenerando das 2 metades de sua cabeça. Rindo gentilmente, pediu-lhes uma carona, mas esses 2, com rostos traiçoeiros, a forçaram a entrar na carruagem. Naquele momento, a carruagem de Shizuku passou, pegando uma visão da cabeça de sua senhora rolando atrás da carruagem. Shizuku, juntamente com Lupin e Eric, desviou para persegui-la. Nesse momento, Shinichi e Annie acabaram de chegar à gaiola vazia. Assim que viu a carruagem carregando a cabeça de Rindo e a carruagem de Shizuku a perseguindo, nosso protagonista rapidamente pulou em um telhado para perseguir ambas. Annie também rapidamente pegou a bicicleta de um velho para se juntar à corrida. Não muito depois, Shinichi a alcançou, pulando diretamente na carruagem do ladrão, colocando Rindo de volta na gaiola. Os 2 ladrões insignificantes caíram direto no chão assim que a carruagem de Shizuku chegou. Vendo o rosto de Shizuku, os 2 ladrões abandonaram seu saque e correram para salvar suas vidas. Annie pedalou até a cena para ajudar a segurar a gaiola de pássaros de Rindo. Rindo olhou para Lupin, perguntando quem ele era, mas Lupin disse que não era digno de se nomear. No entanto, a imortal, com base na roupa idêntica à de Holmes, imediatamente adivinhou que ele era Lupin. Assim que Lupin, ouvindo os nomes dos presentes, percebeu que eram os mensageiros da gaiola, ele sorriu misteriosamente, dizendo que hoje realmente era um dia interessante, encontrando ambos os detetives enviados para capturá-lo e apresentou Eric. Ele perguntou sobre as 2 pessoas ao lado de Rindo, a empregada Shizuku e o caçador de demônios Shinichi. Shinichi afirmou confiantemente que o caçador de demônios era mais forte até do que Lupin. Ao ouvir isso, Eric jogou um saco de bolinhas de gude coloridas. Lupin rapidamente pisou nelas para brincar com Shinichi, mas em vez de lançar as bolinhas como de costume, Lupin deslizava sobre as bolinhas, controlando-as com extrema habilidade, e se aproximou para atacar Shinichi. Shinichi pensou que cairia facilmente como de costume. Justo quando estava prestes a reagir, Lupin o atingiu com 3 bolinhas na cabeça. Esse ladrão loiro também desferiu um soco que nocauteou Shinichi na hora. Lupin sorriu levemente, advertindo Rindo a não se envolver mais nesse assunto, então entrou na carroça e foi embora. Mas em vez de ficar intimidado, Rindo se tornou ainda mais confiante, indo à casa de Force e dizendo que isso era preparação para a força que se aproximava. Em vez de descer ao porão com Holmes e os outros guardas, o grupo de Rindo optou por subir à torre de observação para vigiar. Os 2 representantes da companhia de seguros queriam subir ao nível do solo para proteger, mas foram imediatamente zombados por Holmes, perguntando se era para facilitar a vida de Lupin em pegar a pedra. Os 2 funcionários da seguradora insistiram que só queriam proteger os ativos, e então se afastaram. Depois de confirmar com o Sr. Phillips que a pedra ainda estava no cofre, os guardas começaram a fechar a porta do porão. 5 pessoas se sentaram ao redor da caixa 50 minutos antes do horário do roubo marcado. Um barulho alto do salão principal atraiu muitos guardas para olhar no porão. Holmes sacou sua arma e disparou contra todos os cadeados na porta. Ele sabia que Lupin poderia abrir qualquer tipo de cadeado. Então, se não houvesse cadeados desde o início, Lupin não poderia abri-los. Às 10h55, muito tenso, o Sr. Phillips pediu a Watson e Holmes que segurassem o cofre com as mãos. O relógio apontava, e agora eram 11h00. Um terremoto abalou toda a sala, e água do lençol freático despejou pela ventilação. Holmes começou a ficar em um impasse quando não conseguiu escapar ou proteger o cofre debaixo d'água. Holmes havia caído na armadilha de Lupin pela afirmação sobre ser capaz de abrir qualquer tipo de cadeado, e agora não conseguia escapar da sala que estava gradualmente se enchendo de água fria. Os guardas correram para pedir ajuda aos 2 funcionários da seguradora para arrombar a porta do porão. O número 5 Renho designou o número 7 Fatima para descer e ajudar, enquanto ele ficaria para continuar a missão. O número 5 disparou flechas que penetraram o portão robusto, ajudando a criar grandes buracos para a água fluir. O portão deformado desabou, permitindo que a sala esvaziasse toda a água, salvando a vida dos que estavam dentro. Quando a sala foi esvaziada da água, a caixa já havia desaparecido, e eram exatamente 11h30 da noite. Isso também marcou a 11ª derrota do inspetor contra esse mestre ladrão. No impasse, Fatima sugeriu que se bloqueassem a rota de fuga na ponte, teriam uma chance de capturar Lupin, já que em uma sala tão selada, o mestre ladrão poderia não ter conseguido escapar. No entanto, o grupo atravessou a ponte enquanto Holmes ainda estava mergulhado em pensamentos.
Na sala de estar, todos estavam cobertos com cobertores quentes quando, de repente, Holmes prendeu o inspetor e o algemou, para surpresa de todos. Holmes explicou que aquele inspetor gordo andava muito levemente pela ponte porque sua barriga era falsa. O inspetor disfarçado ficou bastante surpreso ao ver que Holmes podia reconhecê-lo, quando desde o início ele havia plantado a ideia na mente de Holmes de que tinha disfarçado seu nariz e queixo. Além de reconhecer sua identidade, Holmes também o enganou dizendo que o diamante ainda estava no cofre do quarto, mas na verdade, o cofre verdadeiro havia sido levado para a rua pela empregada pela manhã, e o diamante estava em uma caixa de remédio no bolso de Watson. Watson procurou em seu bolso, mas estranhamente não havia nenhuma caixa de remédio. Estava na mão de Lupin. O bonito ladrão acenou com a mão e a sala brilhou com luz dourada. Ele escapou para o estufa de vidro para se encontrar com seu assistente Eric, que carregava o cofre prateado nas mãos. Neste ponto, Shinichi ainda estava contando uma história sobre Ishikawa Goman, um ladrão notório que foi cozido até a morte, fazendo com que seus irmãos buscassem vingança roubando as panelas de todos na cidade. Um vendedor de feijão, temendo que sua panela fosse roubada, dormiu dentro dela e não dormiu, eventualmente pegando os ladrões. E assim como nesta história, quando o cofre prateado foi aberto, a cabeça de Rindo estava lá gritando: "Eles estão aqui!" Neste momento, nosso protagonista também determinou a posição e lançou-se diretamente sobre os dois. Belos ladrões. Acontece que, à tarde, Lupin havia confundido Anne com a mensageira da gaiola, então ele não poderia imaginar que ela coubesse dentro do cofre. Sabendo do mal-entendido de Lupin, Rindo instruiu Shinichi a fingir que estava perdendo. Agora Lupin estava em uma situação difícil, lutando 1 contra 2. Eric fugiu de 4, mas a situação ficou ainda mais complicada com a aparição de outro personagem perigoso, o número 5 Renho. Ele contou para si mesmo: um mestre ladrão, 2 monstros e um diamante, um golpe para cada um, e o diamante seria tirado. De repente, houve outra bomba que explodiu, desmoronando a ponte e prendendo todos. Lupin imediatamente esclareceu que não era obra dele. Claro que não era de Lupin, mas sim de um grupo liderado pelo velho com um bastão marcado com a letra M. Eles rapidamente nocauteou um grupo de guardas, fazendo o restante fugir em caos. O grupo, composto pelo irmão Alater que usava brincos, Lady Camilla, Victor e Jack, seguiu o velho, com o bastão para a batalha. Eles massacraram todos os guardas. Esse grupo maligno dividiu suas tarefas de maneira bem clara. Jack no leste, Victor no oeste, junto com o professor Bastão Alistair e Camilla como isca. Assim que o grupo começou a seguir o plano, apenas Alistair e Camilla permaneceram. Um grupo de guardas entrou, avisando-os, mas antes que pudessem terminar a frase, a dupla acabou com todo o esquadrão. Camilla estava irritada porque seu vestido ficou manchado de sangue. Embora fosse uma vampira, designou Alita para a missão do oeste, enquanto ela iria para o leste para massacrar. Depois de dar apenas alguns passos, Camilla notou uma empregada encurralada e tremendo em um canto, sugerindo que faria a empregada sentir prazer até a morte. Ela mordeu gentilmente seu pescoço e bebeu seu sangue até que ela realmente morresse na mesma sala com Shinichi. Lupin percebeu que alguém havia entrado na mansão ilegalmente, mas nem Shunichi nem Renho se importaram. Avançando um contra o outro como tigres famintos, Renho empunhou uma espada diretamente contra Lupin, mas Lupin desviou suavemente, deixando Shunichi parado ali. Com suas artes marciais superiores, nosso protagonista rapidamente se lançou e chutou Renho, mandando-o voar para fora. Renho não ia se deixar vencer e rapidamente recuperou seu impulso, pegou sua espada e atacou Shinichi novamente. Enquanto se esquivava, Shinichi se lembrou de que havia esquecido que o personagem principal daquela noite era Lupin. Renho também se recordou de ter corrido para atacar Lupin e exigir o diamante. O covarde Lupin estendeu o diamante, fazendo parecer que tudo havia acabado. Mas então o mestre ladrão loiro lançou o diamante direto por um buraco no teto. O diamante rolou pelo telhado, enquanto Lupin usava suas técnicas para escapar alegremente, com Renho e Shunichi correndo atrás da pedra preciosa. Naquele momento, Holmes e Watson também chegaram, mas foram ridicularizados por Rindo por já terem chegado um passo tarde demais. Holmes os informou sobre o grupo de 5 invasores, e Rindo pediu para ser levada junto porque conhecia esse grupo de 5. Eric estava se escondendo, mas foi descoberto pela número 7, Fátima. Este irmão fantasma também estava na lista de alvos, e mesmo que ele não tivesse se revelado, Fátima ainda teria atacado ele com seu arco e flecha divino. As flechas zumbiam pelo escuro enquanto Eric desviava habilidosamente.
O fantasma da ópera acabara de pular quando uma flecha o atingiu diretamente nas costas. Do lado de Holmes, a situação também estava tensa, com os corpos dos guardas deitados por toda parte. Um guarda moribundo pedia ajuda, mas foi queimado vivo. O perpetrador desse ato cruel era nada menos que Elater. Ele rapidamente reconheceu Holmes e Watson, mas não sabia nada sobre Rindo. Holmes também o reconheceu como um herege que se autodenominava um famoso mágico por causa de seus rituais brutais. Atualmente, ele participava como um subordinado nesta organização selvagem de 5 pessoas. Este lunático não estava realmente interessado em pegar o diamante, mas estava mais animado em confrontar e matar Holmes. Ele rapidamente disparou agulhas em direção ao seu oponente. Holmes pegou um pedaço de couro e sentiu o cheiro do anestésico, além de adivinhar que Elater estava usando armas de seus 2 polegares. A batalha estava intensa, uma vez que Elater queria alegremente matar Holmes para silenciá-lo. Ao leste, um detetive tio conheceu Lady Camilla e lhe deu um doce de cobre. A dama devolveu o doce de cobre quebrado com uma ferida que cicatrizou extremamente rápido. Justo quando parecia que o destino do tio estava selado, a empregada Shizuko irrompeu e chutou a dama. Após uma breve introdução, a Shizuko, sem emoção, perguntou ao tio se ele havia visto o fantasma. Ao ouvir a resposta negativa, pediu permissão para sair imediatamente, mas foi interrompida pela dama brigona. Embora Shizuko tivesse pedido educadamente para sair, porque precisava seguir as ordens de Rindo para encontrar o fantasma, Camila escalou a situação, ameaçando também lidar com Rindo, tornando impossível para a empregada Shizuko não se juntar à batalha em relação ao diamante. Assim que Lupin o agarrou, tanto Renho quanto Shinichi não conseguiram se conter e lutaram por isso no ar com socos e chutes afetuosos. Após uma rodada de troca de artes marciais, o diamante saiu da boca de Shunisha e rolou para um canto escuro da sala de oração. Lupin entrou na mesma sala com Shunichi, pedindo um cessar-fogo para cooperar no enfrentamento do antipático Renho. Shunichi atuaria como isca, e Lupin emboscaria do segundo andar. Renho entrou, divagando sobre desinfetar a pedra porque havia saliva de Shinichi nela, fazendo Shinichi compartilhar empolgado uma história sobre um antigo conhecido que também era excessivamente limpo e murmurava da mesma maneira. Um dia, quando essa pessoa estava andando do lado de fora, fezes de pássaro caíram em sua cabeça. Lupin virou uma enorme mesa que caiu direto na cabeça de Renho, deixando-o imóvel. Mas Lupin sabia que isso não era o suficiente para derrubar Renho. Da mesma forma, a Nocete Fatima também estava em desvantagem ao enfrentar o fantasma da ópera. Ela não conseguia ouvir quaisquer sons de Eric e foi derrubada por seu ataque de feixe. Ele também pulou rapidamente com a intenção de terminar com Fátima. Neste lado, Shizuko estava tendo dificuldades em lutar contra Camila. Seus truques não conseguiam enganar Camila, mas quem precisa de truques quando Shizuko poderia atacar Camila diretamente e inverter a situação? A Lady Camila não podia fazer nada além de desviar dos ataques da baioneta de Shizuko. A empregada disparou sua arma, causando a Camila uma ferida de bala de prata em seu ombro, impedindo a senhora de se recuperar mais. Planejando dar a Camila um golpe final, a situação se inverteu mais uma vez. Shizuko, infelizmente, permitiu que Camila tocasse seus lábios em seu corpo, permitindo que a Lady Vampira usasse sua habilidade de controlar os outros através de toxinas de seu corpo. A empregada pôde apenas observar helplessly enquanto Camila se aproximava, mãos entrelaçadas, dizendo palavras elogiosas e querendo fazer um doce para ela mais tarde. Do lado de Holmes, foi uma intensa troca de tiros. Balas e flechas envenenadas choviam sobre o oponente, mas o lado de Holmes estava em desvantagem, pois ficaram sem balas, enquanto Alater não mostrava sinais de esgotar suas agulhas. Enquanto Holmes discutia um plano com Watson, Alater conversava tranquilamente com Rindo sobre querer o diamante porque queria encontrar lobisomens para recrutar mais membros para essa gangue selvagem. Rindo também compartilhou sobre ter perdido seu corpo, e Alater disse francamente que o corpo dela estava na organização deles. Antes que Rindo pudesse dizer mais alguma coisa, Holmes irrompeu com Baritsu para atacar Alater. Alater não conseguiu evitar. O mordedor mordeu, envenenado por sua própria toxina. Holmes estava prestes a aproveitar essa oportunidade para acabar com Alater, quando a parede desabou e o homem com o bastão entrou. Professor James Moriarty. Voltando a Shunichi, o teto da sala de oração desabou com a No 5 Fátima caindo para se juntar a seu colega, Nomu 7 Renho, pensando que a aparição de Fatima e Eric já era pessoas demais.
Mas não, o irmão Jack pulou pela janela com uma habilidade especial que fez todos sentirem como se estivessem se afogando em uma piscina de sangue. Jack, sem dizer uma palavra, mirou para dar a Fátima vários golpes fatais, enquanto o Renho também recebeu um golpe, grudando firmemente na parede. Ao ver essa situação, Lupin e Eric não ousaram ficar e se agarrar teimosamente ao diamante, mas rapidamente se retirou, deixando Shunichi para enfrentar Jack deste lado. Rindo se reuniu com aquele que roubou seu corpo, o velho com o bastão, James Moriarty. Ele sabia tudo sobre ela apenas observando através da gaiola de pássaros. Quanto às duas pessoas que a acompanhavam, o corpo do imortal estava em suas mãos, e ele não tinha a intenção de devolvê-lo porque era uma valiosa amostra. Ele havia estabelecido uma nova organização criminosa após 8 anos de coleta dos tipos de monstros mais proeminentes do mundo. O grande Victor rapidamente colocou uma cadeira para o imperador criminoso, James, para que ele pudesse se sentar com tranquilidade e falar sobre seu motivo para voltar a construir essa carreira selvagem. Um ex-aluno seu queria implantar monstros em seu corpo para ter força superior em comparação aos humanos. Essa pessoa nada mais era do que Jack, o estripador, que estava atualmente conversando com nosso protagonista. Logo após se apresentarem, ambos se lançaram em uma briga. Jack percebeu que já havia encontrado Shunichi em algum lugar antes. Do outro lado, James contou orgulhosamente sobre seus experimentos desumanos. Ele veio ao Japão para caçar duas criaturas raras, demônios e imortais. Em relação aos demônios, ele implantou com sucesso demônios híbridos, embora a maioria das amostras não conseguisse sobreviver, mas o experimento ainda teve sucesso em aumentar a força física de Jack. Então ele encontrou o único imortal, Rindo, tomou seu corpo e o implantou em Jack. Mas como Rindo era originalmente um ser artificial criado a partir de outra pessoa, ele não conseguiu obter a imortalidade completa, apenas uma forte imunidade. Em seguida, ele implantou com sucesso características de vampiro em Jack para obter habilidades regenerativas e sentidos aguçados. Nesse ponto, todos podiam entender por que ele queria encontrar o diamante que atraía lobisomens. Atualmente, com um monstro perfeito como Jack, ele estava quase invencível, e nosso protagonista tinha dificuldades para reagir. Apesar de seus melhores esforços, o braço de Shunichi ainda foi rasgado por Jack. Bloqueando um dos ataques de Jack, Shunichi parecia ter um lampejo de esperança de vitória, mas ainda assim foi facilmente lançado a vários metros por Jack. Jack começou a se lembrar de Shunichi, já que sua ferida no braço não conseguia cicatrizar. Shunichi era a amostra no 9, a única que escapou após a cirurgia. Shunichi também reconheceu Jack como o assistente do velho pervertido James. O emocionante reencontro tornou-se frio quando Jack ouviu a resposta de Shunichi de que ele veio a Londres para se apresentar em um circo. O irmão listrado saiu com o diamante, deixando Shunichi com um sorriso misterioso. Shizuku ainda estava sendo apalpada pela pervertida dama vampira. Enquanto a dama não estava prestando atenção, Shizuku usou um pequeno crucifixo para a esfaquear no lado, tornando a batalha tensa mais uma vez. Lady Camila, irritada e querendo acabar com Shizuku, que havia perdido toda a capacidade de luta, foi interrompida quando fogos de artifício vermelhos iluminaram todo o céu. Era o sinal de que Jack havia obtido com sucesso a pedra. Toda a organização se retirou suavemente da mansão junto com seu líder James, que sorriu gentilmente e apresentou a organização noite de festa, dizendo que foi um prazer enfrentá-los. Com tudo terminado, todos se reuniram na sala de estar do Sr. Filhos. Shunichi estava gravemente ferido, mas sorriu para Shizuku, que estava afetada pelo veneno do charme e se sentia tímida. Lupin e o fantasma Eric conseguiram escapar pelo canal, calculando o nível da água. Com eles, estava o cofre prateado que Rindo se esqueceu de trazer. Uma derrota severa para os detetives e o Sr. Phillips. Do outro lado do campo de batalha, a noite da festa estava bebendo vinho para celebrar sua vitória na obtenção do diamante. Mas, surpreendentemente, não havia nenhuma gema no bolso de Jack. Descobriu-se que Shinichi havia mostrado a Jack uma apresentação profissional de furtar. A gema foi devolvida ao seu proprietário original, o Sr. Phillips. Todos juntos descobriram por que a gema era tão cobiçada ao examiná-la sob uma luz UV. O texto vermelho, Floresta das Presas, brilhou no meio da gema, sinalizando a batalha sangrenta que viria com 3 personagens principais contra a formidável organização Noite da Festa. Há 8 anos, um grupo de pessoas perseguia monstros na floresta. Eles levaram um lobisomem e uma garota até a beira de um penhasco.
A mãe e o filho se esconderam juntos em uma torre. A mãe tentava confortar seu filho em meio aos torvelinhos de xingamentos dos humanos, e o fim daquele massacre foi um incêndio que queimou toda a torre. Dentro dela estava a imagem de uma mãe abraçando e protegendo seu filho, seus olhos cheios de ódio. Atualmente, Arshunishi e as duas belas mulheres estavam a caminho da Alemanha Oriental. Elas estavam caminhando para a vila de Willendob, que traduz-se como grito distante. Rindo, suspeitou que a organização de James também estava se aproximando dessa vila. Shinichi perguntou ansiosamente sobre lobisomens, se Rindo já havia encontrado algum. Rindo disse que conheceu um há 150 anos. Contrário ao que todos pensavam, lobisomens não eram bestas selvagens, mas seres com inteligência. Lobisomens podiam se comunicar bem com humanos e eram extremamente bons em se esconder. Eles tinham 3 formas: humano, besta e humano-besta, e podiam se transformar de forma flexível. Em forma humana, não eram muito diferentes de pessoas normais e podiam ser atacados com facas comuns. Nesse ponto, Shinichi imediatamente questionou se havia uma forma que os tornasse incapazes de serem atacados com facas comuns. Rindo respondeu que era a forma humano-besta, com sentidos aguçados, e podia ser tão grande quanto um urso, com pele tão dura quanto aço. Até balas não conseguiam penetrá-la. Seus instintos de caça eram extremamente fortes, e eles podiam perseguir seus inimigos até os confins da terra. Shinichi sentiu admiração pelas poderosas habilidades desses lobisomens. Ele se perguntou se os lobisomens tinham alguma fraqueza. Rindo, presumiu que eram cebolas, porque lobos são cães, como nossos cães. Enquanto caminhavam, encontraram um velho de cabelos brancos procurando alguém chamado Louis. Em resposta à saudação de Shunisha, o velho, Henryman, não foi muito amigável e estava prestes a sacar sua arma, mas ao saber que eram detetives, investigando monstros, ele imediatamente correu para pedir ajuda porque a vila acabara de ter uma garota sequestrada por um lobisomem. Ao entrar na vila de Willendob, o grupo de detetives foi recebido com olhares cautelosos e desconfortáveis. Willendob era uma vila pobre, sem escola ou hospital, raramente visitada por convidados, e a coisa mais especial na vila era apenas uma majestosa cachoeira. Rindo perguntou sobre a pessoa desaparecida na vila, mas parecia que este velho, como muitos outros, confundiu Shizuko com Rindo. Ele lentamente contou sobre uma garota de 15 anos chamada Nadia, a filha mais velha do chefe da vila, que desapareceu na primavera. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado na floresta com severas deformidades. Ele concluiu que lobos normais não poderiam causar tal incidente trágico, só poderia ser um lobisomem. Apenas 4 meses depois, a filha do chefe, chamada Finn, também desapareceu, e seu corpo foi encontrado em terrível estado. Após mais 4 meses, uma garota de 13 anos, filha de um trabalhador de moinho de farinha, teve um destino semelhante. Todos os 3 casos ocorreram em noites chuvosas, quando as vítimas deixaram suas casas, e mais recentemente, ontem, foi Louis. Os gritos da garota cortaram a noite, pedindo ajuda a seus pais. Seu pai, Gustav, usou uma arma para arrombar a porta e encontrar sua filha, mas era tarde demais. A garota havia desaparecido, deixando apenas uma grande poça de sangue na cama e uma janela estilhaçada. Estranhamente, não havia chovido na noite anterior. Após esses casos, os moradores da vila cochichavam que havia um lobisomem escondido na vila. Como em precedentes anteriores, Rindel se perguntou se já havia havido avistamentos anteriores. O velho Henneman contou lentamente que há 8 anos havia um lobisomem escondido na vila, e ele, junto com os moradores, o expulsou antes que houvesse vítimas. Na pior igreja, sons de xingamentos e o bater de um homem chamado Clark ecoaram. Eles o suspeitavam de ser um lobisomem. Ele era alguém de longe que havia vindo para a vila. Felizmente para ele, no meio da luta, o velho Henneman e o grupo de detetives entraram. Depois que Shunichi se apresentou, e rindo, as pessoas na igreja estavam curiosas sobre o que havia sob a cortina que cobria a jaula. Rindo, não os encorajou a abri-la porque isso os assustaria, mas a multidão curiosa ainda assim a abriu. Todos estavam empolgados, especialmente Gustav, que até pretendia sacar sua arma para matar Rindo. Ela sorriu levemente, dizendo-lhe para abaixar a arma e que resolveria esse caso de assassinato em série. Na casa da doente, mas muito inteligente, garota Louis entraram no quarto dela. Tudo estava em ruínas, como se tivesse acabado de passar por um terremoto. Rindo deduziu que o assassino havia entrado pela chaminé porque os pais de Louis não tinham acendido o fogo na noite anterior, mas a entrada da chaminé era muito estreita para uma pessoa passar. Só seria fácil se fosse um lobo, junto com as pegadas deixadas para trás. Rindo não se apressou em fazer deduções, mas pediu ao Sr.
Henneman que reunisse evidências das marcas de dentes das vítimas anteriores para comparação. Ela também pediu que ele dissesse à servente, Shizuku, que trouxesse um objeto do tamanho de uma bola da mala. Quando ele saiu, Rindo se virou novamente para entrevistar a mãe. A garota conseguia entrar e sair da cadeira de rodas sozinha. A mãe a cobriu na noite anterior e trancou um lado da janela. A janela quebrada havia sido consertada originalmente e não podia ser aberta. Justo quando ela estava perguntando isso, a servente Shizuku chegou. Ela ajudou Rindo a observar que não havia pegadas no telhado, confirmando que o assassino só poderia ter escapado pela janela. Enquanto isso, Rindo observava a base da chaminé. Quando Shizuku deixou um travesseiro cair pela chaminé, Shinichi olhou com pesar para seu querido travesseiro coberto de sujeira, suspirando para Rindo que ela deveria culpar Shizuku. Mas Rindo apenas agradeceu gentilmente a Shizuku. O velho Henneman também chegou com um livro mostrando as marcas de dentes do velho lobisomem. O fato de que as duas marcas se correspondiam deixou Rindo bastante preocupada, eliminando a especulação de que o assassino estava imitando o crime. Isso também era completamente contrário ao que todos acreditavam sobre o trágico caso ser causado por um lobisomem enlouquecido. Esse lobisomem era extremamente racional, carregando Louie em uma bolsa porque a cama estava ensopada de sangue, mas o caminho estava completamente limpo e nenhum cobertor estava faltando no quarto. Isso provou que esse lobisomem havia planejado levar uma bolsa antecipadamente e destruiu deliberadamente o quarto para simular estar louco. Após ouvir a análise de Rindo, o pai de Louie ficou ainda mais preocupado com a segurança da filha, mas com as evidências reunidas até aquele momento, Rindo lamentavelmente teve que informá-lo de que a possibilidade da menina ainda estar viva era muito baixa. Os pais de Louie só puderam observar em choque e impotência enquanto os três se dirigiam para a casa do chefe da aldeia. O chefe da aldeia, envelhecido e preocupado, disse que essa aldeia era apenas um recipiente de comida para aqueles que escalaram o penhasco debaixo da cachoeira há centenas de anos caçando à vontade. Ele temia que a aldeia fosse exterminada. Rindo só se importava se os lobisomens viviam debaixo da cachoeira. Ele mencionou que, segundo a lenda, havia uma aldeia debaixo da cachoeira chamada Gupenhais. Rindo perguntou em retorno, não é a Floresta dos Dentes? O chefe da aldeia perguntou ansiosamente se eles queriam caçar lobisomens, porque se fossem descer despreparados, não conseguiriam encontrar nenhum lobisomem. Para sua surpresa, o grupo de detetives havia preparado a chave de diamante negro, mas o velho chefe da aldeia ainda se recusou a dizer como encontrar a Floresta dos Dentes, forçando Rindo a fazer um acordo. Ela encontraria o lobisomem dentro de 2 dias, em troca do caminho para a Floresta dos Dentes. Do outro lado, outros 2 representantes da companhia de seguros, o número 4 e o número 3, também chegaram. Rindo sabia que a primeira vítima, Nadia, era neta do chefe da aldeia. Ela perguntou o que ele pensava sobre o motivo pelo qual o assassino só levava meninas jovens. Ele respondeu indiretamente que era porque o assassino gostava de meninas jovens. Rindo analisou que o propósito do perpetrador certamente não era apenas por comida, porque ele prestava atenção às condições climáticas e ao tempo. Ela olhou para o chefe da aldeia de maneira significativa, perguntando se ele achava que o culpado era alguém da aldeia. Ele não hesitou nem um pouco, afirmando imediatamente que não, porque as pessoas na aldeia ainda eram apenas pessoas normais. Lobisomens tinham que nascer de lobisomens. Na aldeia, havia apenas 3 imigrantes, o Dr. Henneman, o engenheiro Clark e a artista Anna. Ele os havia examinado muito cuidadosamente. Embora lobisomens em forma humana fossem muito difíceis de distinguir, não era impossível. Colocar cheiros fortes ou fazer barulhos altos bem perto do ouvido faria os lobisomens se assustarem e se revelarem. Ele havia tentado isso com os 3 imigrantes, e eles permaneceram normais. Rindo, admirou o conhecimento do chefe da aldeia sobre lobisomens. Ele continuou suavemente que lobisomens se acasalavam e dar à luz filhos de uma maneira que melhorasse seus genes, para que a próxima geração de lobisomens fosse muito mais forte que a anterior. Agora, coisas como crucifixos ou água benta não os assustavam mais. Para matá-los, a única maneira era atirar com precisão nos olhos e na boca quando estavam na forma humana. Mas se tivessem um pouco mais de tempo, uma vez que os lobisomens alcançassem o genoma mais perfeito, não haveria mais como exterminá-los. Os lobisomens que não tinham medo da prata eram a mãe e a filha lobisomem do episódio anterior. Louis expôs a
a identidade da filha, e o pequeno Louis se tornou um herói, a deidade protetora daquela vila. Na casa do Mr. Clark, o homem que havia acolhido Rose, que estava grávida e saiu de casa há 13 anos, Rose na forma humana era realmente linda e inteligente, fazendo Clark se apaixonar por ela. Um dia antes do festival da primavera, Rose confundiu Louis com sua própria filha enquanto colhia flores. Ela se aproximou e instruiu a menina, que se sentisse cheiros fortes de flores, não deveria mostrar suas orelhas e cauda. Mas, inesperadamente, essa instrução custou a vida da mãe e da filha. Quando Louise ouviu isso e curiosamente tentou com a filha Jess, uma vez descoberta, a mãe e a filha foram perseguidas e queimadas vivas na torre. No dia seguinte, Clark verificou e encontrou 2 esqueletos carbonizados de humanos lobisomem. Rindo, perguntou a Clark quem ele achava que era o assassino. Ele afirmou que nem ele, nem Henneman tinham feito isso, então devia ser o outro imigrante, a artista Emma. Essa jovem artista veio à vila há 5 anos para pintar a cena da cachoeira. Ela era uma artista talentosa de uma família artística que havia estudado em uma escola de artes. Sua casa no canto da vila estava cheia de pinturas de garotas lindas. Na maioria das vezes, as vítimas cujos pais lhe pediram para pintar retratos memoriais para elas. Quando Rindo perguntou se ela suspeitava de alguém, Emma disse que poderia ser devido ao lobo de pelagem dourada que ela frequentemente via ao amanhecer e ao entardecer. O belo lobo vivia do outro lado da floresta com sua pelagem distintiva, mas apenas ela o via por causa da localização de sua casa no canto da vila. Rindo rapidamente descobriu 2 pontos onde Emma estava mentindo. Ninguém em sua família era artista e ela nunca havia estudado em nenhuma escola de arte. A maneira como segurava o lápis de carvão como um lápis comum expôs sua mentira. Era tudo autodidata. Emma quebrou o lápis em sua mão, sorrindo e dizendo que seus pais partiram cedo, então ela se sentia envergonhada e não queria mencionar. Mas seu amor por desenhar era real. Ela gostava de desenhar coisas que se transformavam, e as recentes mudanças de luz a deixavam muito feliz. O grupo de detetives deixou a casa da artista e se aproximou da majestosa cachoeira, admirando sua beleza. Seus olhos caíram sobre a torre queimada. Olhando para as marcas trágicas, Shizuku de repente perguntou se Rose deixou sua casa para esta vila no passado, onde ela ficou inicialmente. Rindo, respondeu que talvez fosse na Vila dos Lobisomens. De longe, Elater e o grupo dos cavaleiros estavam de pé, observando o grupo de detetives. Com a noite caindo, eles foram à casa do velho Henneman para perguntar sobre o caso. Naquela noite, Henneman ouviu os gritos de Louis, mas quando entrou, já era tarde demais. Rindo, de repente, perguntou a ele como os pais de Louis tratavam sua filha antes que Henneman pudesse responder. Rindo analisou que os apoios de braço e os pedais da cadeira de rodas de Louis estavam bastante sujos devido ao uso frequente, mas o cabo de empurrar era muito novo. Isso provava que os pais de Louis não ofereciam muito apoio à filha. Ela então perguntou se Louis já tinha saído sozinha. Henneman lembrou que, há 1 ano, quando Louis saiu sozinha enquanto seus pais estavam fora, toda a vila ficou preocupada. Depois de algumas horas, encontraram sua cadeira de rodas presa em uma poça de lama. Seus pais perguntaram, preocupados, por que ela havia saído sozinha assim, e receberam a resposta de que ela estava indo para a casa da irmã Ana. Henneman supôs que a menina realmente gostava da pintura de si mesma em casa e queria ir à casa de Ana para ver mais. Quando ficou presa lá, ela entrou em pânico de medo e ficou deitada na casa por dias depois. Shunichi, nesse momento, estava prestando atenção apenas no prato de biscoitos na mesa e não conseguiu resistir a pegar um para comer. Naquele momento, Rindo sorriu misteriosamente, entendendo tudo. Enquanto Shunichi tentava mastigar o biscoito duro, ouviu-se o som de 2 pessoas entrando, nada menos que as funcionárias da seguradora no 3 e no 4. Sem sequer um cumprimento, as 2 garotas imediatamente atacaram aqueles na sala. O homem de pele escura imediatamente subjugou Hanemine para deixar a mulher loira lidar com o grupo de detetives, mas Arshunishi, com mais coragem do que juízo, rapidamente se aproximou da mulher loira enquanto a empregada Shizuko carregava Rindo para desviar dos ataques. O homem de pele escura no 4 não hesitou em menosprezar Rindo por ser feia, enquanto a mulher loira no 3, Alice, começou sua apresentação com uma atitude irritada. Elas haviam sido informadas sobre a localização atual do grupo de Rindo por Holmes. Tendo mal descansado, tiveram que entrar em batalha novamente.
A astuta Rindo propôs um acordo entre os dois lados. Se cooperassem entre si, ela também permitiria que essas duas funcionárias da seguradora se juntassem a elas na exploração da vila dos lobisomens. A loira Alice estava inclinada a discordar, pensando que era melhor apenas lidar com elas e pegar a pedra. Mas nossa protagonista afirmou rapidamente que, sem uma maneira de descer, esse diamante não passaria de uma pedra qualquer. Eles teriam que esperar mais 1 ou 2 dias para cumprir o acordo com o chefe da vila antes que todos soubessem como descer para a vila dos lobisomens. Com o acordo com as duas funcionárias da seguradora resolvido, todos voltaram para seus respectivos lugares. Nesse momento, a empregada Shizuku estava em uma situação desconfortável, tendo que assistir Rindo e Shinichi se beijando. Depois que terminaram, ela imediatamente puxou Rindo de volta para a jaula. Deixando de lado o assunto do beijo, todos discutiram novamente o caso de Luiz. Rindo afirmava que a pista mais clara era a janela. Ao ouvir isso, Shizuku e Shinichi se posicionaram em cada lado da janela e testemunharam uma cena surpreendente. A casa de Ana, do outro lado do rio, estava rodeada por aldeões que circulavam para capturá-la. Ana, dentro da casa, parecia estar enlouquecendo. Gustav gritou, perguntando a Ana por que ela tinha levado sua filha. A artista respondeu em pânico que havia comido a garota e que era muito deliciosa. Gustav, enfurecido, sacou sua arma e apontou para Emma, mas a artista torceu o corpo e se transformou em uma besta. Em forma humana, seu corpo grande se transformou em um lobo. Alice disparou uma bala de prata, mas não teve efeito sobre ela. Shinichi seguiu junto com Shizuku, que usou sua afiada baioneta prateada para esfaquear o lobisomem, mas também não teve efeito. Nosso protagonista decidiu então enfrentar esse lobisomem de pelagem dourada sozinho. Ao contrário de antes, Shinichi teve que admirar a resistência dessa besta. Durante o feroz combate, Alice alcançou e disparou balas. Isso rapidamente atraiu a atenção do lobisomem de pelagem dourada, criando uma oportunidade para Shizuku mirar em seus olhos. Infelizmente, a bala errou. O lobisomem, ainda forte, lançou-se contra a jaula de Rindo. A donzela não hesitou 1 segundo, correndo atrás dele e usando a baioneta prateada para pegar a jaula e jogá-la de volta na costa. O lobo rapidamente escapou, mas nossa bela donzela perdeu o equilíbrio e caiu diretamente pela imensa cachoeira, deixando Shinichi e Rindo gritando sem ajuda. A cena muda para a imagem de uma garota sentada em uma panela de ferro fundido, colocada em uma plataforma de madeira. Uma velha a chamou de freira e a acusou de tentar cortar linhagens por causa de sua enorme barriga de grávida. A velha disse que eles só poderiam se refugiar nesta vila, mas ela argumentou que poderia viver em qualquer lugar. Se eles só vivessem nesta vila, todos deveriam já ter sido extintos. Antes que pudesse terminar seu argumento, a velha bateu forte, fazendo todas as vigas de madeira caírem e a jovem garota caiu de cima. De volta ao grupo de Shinichi, o grupo todo, tendo perdido Shizuku, não estava feliz. E Alice até pretendia eliminá-los porque achava que o chefe da vila havia enganado os 3 personagens principais. Justamente então, a aurora surgiu novamente, iluminando o caminho à frente e criando a bela cena da Floresta dos Dentes. Shinichi tirou o diamante para examiná-lo, e todos se dirigiram para a Floresta dos Dentes. Não apenas eles 4, mas a festa noturna também começou a agir. A feliz donzela Shizuku acordou ao lado de uma bela pessoa e um lobo vermelho. Uma garota loira chamada Nora entrou, viu que Shizuku estava acordada e rapidamente acordou as duas que dormiam com ela. O lobo vermelho se transformou em uma linda mulher de cabelos ruivos chamada Vera, e a gentil irmã Kara também acordou. Vera queria chamar alguém chamado Queen, mas Nora discordou porque a garotinha sabia que Shizuku não era a culpada, quem usou uma arma de fogo para cometer os crimes, mas ainda. Assim confiscara suas armas, Nora havia salvado Shizuku quando estavam se preparando para dormir ao meio-dia, trazendo-a de volta e pedindo às suas 2 amigas que estavam cochilando que a aquecessem. Shizuku se perguntou por que chamavam de cochilo quando era meia-noite. Nora explicou gentilmente que a noite dos humanos era o dia para eles. Eram lobisomens, e Shizuku estava na Vila dos Lobisomens. A vila estava envolvida em um assassinato em série que ocorreu em dias chuvosos. Ao ouvir essa informação, Shizuku apresentou o monstro detetive investigador, Rindo, a gaiola. As 3 garotas perguntaram animadamente onde estava Rindo, mas assim que Shizuku disse que Rindo estava vindo da vila humana e chegaria em breve, as 3 garotas imediatamente mostraram vigilância e desconforto. Eles até tiveram a intenção de afastá-la, mas ao verem o interesse comum pelo chá, Shizuku imediatamente mostrou seu talento para preparar chá.
As garotas ficaram encantadas com o delicioso chá que a empregada fez e se abriram para contar a Shizuku sobre o caso que começou um ano atrás. Em dias de chuva, com 4 meses de diferença, 3 garotas foram consecutivamente assassinadas com um tiro de pistola na frente do rosto pela gangue da Fera Selvagem. Os homens da vila procuraram o culpado, mas não conseguiram encontrá-lo porque a chuva lavou o cheiro do perpetrador. Todas as vítimas eram garotas que apresentavam sinais de desorientação antes de serem mortas. Shizuku perguntou sobre o som do disparo, porque a empregada nunca tinha ouvido de uma arma que não produzisse som, e também perguntou especificamente por que ninguém conseguia sentir nada se realmente houvesse um intruso na vila. Nora ficou bastante irritada, perguntando o que ela queria dizer, mas Shizuku não respondeu e pediu permissão para sair. No entanto, as outras 2 garotas discordaram porque temiam que Shizuku fosse capturada pela gangue da Fera Selvagem. Elas discutiram sobre encontrar uma fonte de água para apagar o cheiro de Shizuku e facilitar sua partida. O plano foi definido. Shizuku iria para o lago a leste enquanto Nora levaria a gangue da Fera Selvagem para o oeste, para evitar confronto. A irmã de cabelos vermelhos e a irmã de cabelos negros esconderam Shizuku em um monte de capim seco e a empurraram para o leste. Elas começaram a conversar sobre como as garotas ali nunca tinham saído da vila e, se saíssem, seriam capturadas pela gangue da Fera Selvagem. Isso acontecia porque eram sacerdotisas. Todas as garotas com mais de 13 anos eram sacerdotisas que usavam um colar como marca e seguiam as ordens do velho chefe da vila. Nora havia corrido para a vila dos lobisomens aos 4 anos, e na semana seguinte, Nora também se tornaria mulher. Enquanto conversavam, de repente avistaram a gangue da Fera Selvagem à sua frente. Contrariando o plano original, ao ver isso, Kara imediatamente improvisou, dizendo que queria fazer um sofá, então estava carregando muito capim seco. Justo quando estava prestes a sair, um dos membros da gangue da Fera Selvagem enfiou uma vara na roda, fazendo com que a carreta virasse e expondo que Shizuku estava dentro. Nosso grupo imediatamente sentiu o cheiro humano e se transformou em lobisomens para lutar. Shizuku pulou de maneira flexível para trás para evitar todos os inimigos. A empregada Cool imediatamente pegou uma vassoura para contra-atacar os grandes lobisomens como uma dança no ar. Shizuku pousou delicadamente, mas esse pouso foi bem no centro da vila. Shizuku foi cercada por toda a vila de lobisomens, forçando-a a soltar sua arma e aceitar seu destino. O líder da gangue, Queen, começou a questionar Kara e Vira. Shizuku respondeu pelas 2 garotas assustadas, dizendo que tinha vindo investigar a vila dos lobisomens. Ao ver as 2 garotas empurrando capim seco, ela havia se arrastado para se esconder, mas Queen rapidamente expôs essa mentira porque a empregada estava vestindo a roupa da vila. Antes que pudessem resolver isso, o velho chefe da vila, Rhea, chegou. Ela não ouviu a explicação de ninguém e imediatamente decidiu que Shizuku tinha que morrer. Mas Vira conseguiu detê-la, dizendo que Nora havia salvo Shizuku. Essa declaração parecia abalar a chefe da vila, e ela hesitou, não ordenando imediatamente a morte. Mas eles interrogaram a empregada primeiro. A forma de interrogatório nesta aldeia também era bastante estranha. Fizeram Shizuku sentar em um pote em uma plataforma de madeira. Se ela mentisse, o chão de madeira desmoronaria, e a detecção de sua mentira dependia do julgamento do velho chefe da aldeia. Isso era chamado de colina de madeira, usada apenas para aqueles que cometiam crimes graves. O chefe da aldeia começou o interrogatório perguntando seu nome. A empregada respondeu claramente: Shizuku. Ele perguntou por que ela estava ali e ela respondeu que foi por acidente. A velha bateu o seu cajado com força no chão e alguém imediatamente veio remover várias vigas de madeira da plataforma. Shizuku balançou e de repente uma enorme jaula caiu, cobrindo-a por dentro. Aquela era a jaula psicológica, a jaula do medo. A velha continuou a perguntar sobre o propósito de Shizuku ao vir aqui, sugerindo que ela era a culpada. Kara e Vira se levantaram para defendê-la, dizendo que ela não era a perpetradora porque Nora afirmou que usou um tipo diferente de arma do que a do culpado. Isso fez o chefe da aldeia interrogar mais. Por que Shizuku trouxe uma arma aqui? Shizuku tentou explicar, mas a velha mandou remover outra viga de madeira. Nora e Kara se levantaram novamente, dizendo que o mestre de Shizuku poderia ajudar a resolver o caso, mas o chefe da aldeia não queria ajuda humana. Shizuku disse que seu mestre não era humano, e logo viria ajudá-los a encontrar o culpado. Mas
Antes de receber uma resposta, chegou a notícia. O cheiro de pólvora e sangue se espalhou. Nora havia morrido do outro lado da floresta. Embora não estivesse chovendo, o velho chefe da aldeia e todos foram até o local. Ela estava de coração partido pela morte da linda pequena Nora. Os outros tentaram farejar vestígios, sentiram cheiro de sangue humano, mas a trilha se quebrou em um lugar não muito longe, então não conseguiram seguir o perpetrador. O chefe da aldeia acusou Shizuku, mas todos sabiam que certamente não era ela. As outras duas garotas, com lágrimas nos olhos, perguntaram à detetive o que ela faria nesta situação, implorando por ajuda. Shizuku se mexeu e começou a participar da resolução do caso. Ela percebeu que Nora não tinha sido morta ali, mas arrastada até lá porque não havia respingos de sangue. Além disso, Nora havia sido imersa em água antes de ser vestida e trazida para cá, pois seu corpo estava molhado, mas suas roupas estavam secas. Todos protestaram, perguntando por que o som do disparo veio de ali, e se fosse assim, deveria haver 2 disparos. Uma marca fresca em um tronco de árvore ainda estava quente. Essas pistas foram encontradas, mas Shizuko não conseguiu resolvê-las. Ela disse que se a senhorita Rindo estivesse ali, ela poderia resolver, mas as pessoas da aldeia estavam extremamente irritadas e não confiavam mais nela. Eles decidiram matar qualquer um que infiltrasse a aldeia. Neste momento, Rindo, junto com Shinichi e os 2 funcionários da seguradora, acabavam de entrar na aldeia enquanto ouviam Shinichi falando sem parar e contando piadas. O humor não durou muito, pois Victor da festa da noite desceu apressadamente. Ele chutou Alice para fora de um penhasco, mas felizmente, Kai usou suas habilidades concorrentes para puxá-la de volta. Alice rapidamente recuperou a compostura e atirou em Victor, mas esse homem, com um corpo de bronze e ferro, não se preocupou nem um pouco. Então Victor abraçou nosso protagonista, Shizuku. E eles despencaram pelo penhasco. Poder-se-ia pensar que haveria outra batalha solo entre nosso protagonista e Victor aqui embaixo, mas não, eles pousaram em paz. Rindo agradeceu gentilmente a Victor por salvá-los da perseguição dos 2 funcionários de seguros. Shunichi estava prestes a pegá-la e sair quando Victor o pegou em vez disso e perguntou onde ficava a aldeia dos lobos. Rindo não queria contar porque os 2 estavam brigando. Ela pediu um cessar-fogo até que encontrassem Shizuku novamente. Victor também pediu o diamante como garantia e questionou por que Shunichi o culpava por ter chegado tarde demais. Shinichi fez-se de desentendido e saiu. Victor deitou-se para desfrutar do ar fresco e tirou um cochilo na aldeia. O funeral de Nora foi realizado em uma atmosfera de luto. Shizuku estava presa e só podia olhar através de uma pequena janela na floresta. A bela Vira, na forma de lobo, estava tomando sol quando encontrou nosso protagonista e Rindo se aproximando. Vira rapidamente correu até eles, vendo as características que Shizuku tinha descrito. Uma pessoa de cabelo azul acompanhando uma cabeça humana. Vira imediatamente reconheceu que se tratava da senhorita Rindo, a detetive que Shizuku havia mencionado. Vira tinha preparado um lenço para mascarar o cheiro humano para Shinichi e os levou para encontrar Shizuku. O reencontro foi bastante emocionante. Rindo perguntou gentilmente se sua empregada estava ferida em algum lugar. Shizuku respondeu que estava bem e elogiou Shinichi por ser muito útil desta vez. Shinichi pediu que ela também o recompensasse, mas ela disse que não. Do lado de fora, a gangue da fera selvagem sentiu um cheiro desconhecido e imediatamente adivinhou que Rindo havia chegado, então voltaram para a prisão. Neste lado, Rindo perguntou se havia um artista chamado Anma na aldeia e ficou surpresa ao saber que não havia essa pessoa. Sabendo que Shizuku ainda não havia sido liberada, porque poderia fazer com que a gangue da fera selvagem os descobrisse, eles tiveram que deixar Shizuku para trás para investigar a cena do crime. Correndo floresta adentro, eles ainda podiam ouvir uivos próximos. Rindo perguntou a Shinichi se ele tinha velas. Shunichi respondeu que só tinha uma lamparina. Rindo disse que isso serviria para seu plano. Passando pela árvore que havia sido atingida, Rindo pediu a Shunichi que a ajudasse a olhar as manchas de sangue e a dar uma volta em uma pedra estranha. A alcateia chegou, mas Rindo não estava com pressa alguma. Apenas pediu a Shunichi que apalpasse a pedra. A alcateia chegou, mas não viu ninguém, porque Shinichi e Rindo conseguiram descer na caverna devido à dedução precisa da detetive. O fato de que nenhum disparo foi ouvido e que os lobos não conseguiam sentir o cheiro do culpado certamente significava que havia um lugar vedado e à prova de som. Seguindo a trilha de sangue, eles encontraram uma pistola de estilo antigo, que era a arma desaparecida
adormecida de Gustav, junto com um saco ensanguentado, presumivelmente o saco usado para transportar a vítima. Indo mais adiante na trilha de sangue, uma série de borboletas noturnas, ao ver a luz, se aglomeraram ao redor deles, deixando uma grossa camada de pó sobre seus corpos. Shinichi viu uma estranha poça de sangue e, rindo, explicou que se alguém estivesse em pé e disparasse contra uma pessoa adormecida, isso criaria uma marca como essa. Em outro canto da caverna estava um lugar simples para dormir junto com alguns objetos pessoais, marcas diferentes. 551 dias, e as palavras adiar execução foram esculpidas próximo à base da parede deste lado. O corpo de Louis foi encontrado na vila humana na caverna. Os dois detetives também encontraram o corpo de Anna com um ferimento fatal no pescoço. Rindo, sorriu misteriosamente. Parecia que os dois casos estavam intimamente ligados. Ao chegar ao final da caverna, eles emergiram bem na torre queimada de antes. Levaram apenas 2 horas. O Sr. Henneman os encontrou e os informou sobre a descoberta do corpo de Louis. Nesse ponto, rindo, expôs francamente o fato de que os pais de Louis haviam abandonado sua filha antes que ela se tornasse a deusa da vila. Mesmo no dia em que Louis estava colhendo flores na floresta e conheceu Rose, foi porque seus pais queriam se livrar do fardo e a abandonaram na floresta. A pequena garota teve que expor Jess para provar sua utilidade para ser adotada por seus pais, além de esconder o fato de que seus pais a abandonaram, impedindo Jess de expor isso. Compreendendo o caso, Rindo disse que eles deveriam voltar à vila. Eles voltaram para a caverna para retornar à vila dos lobisomens, mas inesperadamente, os 2 funcionários de seguros viram tudo. Eles decidiram seguir, trazendo toda a vila humana com armas para exterminar todos os lobisomens. Vera descobriu que a arma de Shizuko estava faltando. Ela se ofereceu para vigiar o prisioneiro para que um membro da gangue das feras selvagens pudesse ir procurá-la. Mas claro, isso era apenas uma artimanha. Vera levou nosso protagonista e Rindo para baixo para libertar Shizuko e devolver sua arma. Enquanto isso, Kara ficou chocada quando, na sala de tecelagem, todos desmaiaram e a Lady Vampiro estava se aproximando para controlá-la, fazendo-a desmaiar. A gangue das feras selvagens descobriu o truque e Queen decidiu lidar com toda a equipe principal da equipe da festa noturna. Victor e Elater estavam conversando calmamente, enquanto Shunichi não estava nada tranquilo, tendo que enfrentar 3 lobos fortes sozinho. Mas fiel à força do personagem principal, não apenas 3, mas até mesmo 30 lobos não seriam um problema para Shunichi. Ele deu um soco afetuoso em cada lobo, fazendo com que os 3 desmaiassem. Do lado de Rindo, só pelo fato de não ouvir o uivo do lobo, ela sabia que seu plano havia sido bem sucedido. Vera começou a sentir um cheiro estranho vindo do leste. Esse cheiro deveria ser sangue. Quando os 2 funcionários de seguros estavam felizes e satisfeitos por massacrar os lobisomens da vila, eles levaram toda a vila humana para atacar e massacrar a vila dos lobisomens sem restrições, até queimando a vila. O Sr. Henneman ficou chocado, como se estivesse vivenciando um déjà-vu ao ver a cena de forçar a mãe lobo e o filhote a morrerem queimados como antes. Mas os moradores e aqueles 2 funcionários de seguros não eram os únicos inimigos. Victor e Elater não hesitaram em mandar dezenas de lobisomens se encontrarem com seus ancestrais. A chefe da vila, Rhea, apavorada, reuniu todos para agir como uma matilha. Nesse ponto, Rindo também ordenou que Shizuku encontrasse Kara, enquanto ela mesma trabalhava com Vera. Shizuku chegou à casa da tecelã para encontrar Kara afetada por veneno de encanto e inconsciente, enquanto a Lady Camila estava satisfeitavelmente dormindo em um monte de seda. Do lado de Shunichi, ele também encontrou Victor e o funcionário de seguros Kai. Previsando um combate intenso, Alice imediatamente encontrou uma mulher posterior, Camila, que esticou seu estômago, abriu os olhos e, ao descobrir nossa empregada, ambas gritaram os nomes uma da outra como em um filme de super-herói, e então se lançaram ao combate. Por este lado, o funcionário da seguradora no 4 também encontrou Victor. Kai desferiu apenas um golpe, e Victor foi imediatamente incapacitado. Felizmente, Shinichi correu para ajudar. Kai prendeu a perna de Shinichi, pensando que esta luta estava ganha, mas Victor arrancou seu braço e o atirou contra ele. Aproveitando a oportunidade enquanto Kai cambaleava, Shinichi desferiu um chute cortante, mandando o funcionário da seguradora voando direto contra um tronco de árvore, colapsando e incapaz de lutar mais.
Shinichi exigiu que o diamante fosse devolvido e Victor foi muito cooperativo em retorná-lo. Nossa protagonista se sentou para perguntar sobre o corpo de Rindo e Victor também disse gentilmente que ele ainda estava intacto e muito bem preservado, e que o corpo estava na sede em Londres, convidando-os a virem lutar por ele. De volta ao lado de Alice, ela parecia estar em desvantagem contra as agulhas infinitas da mulher posterior, mas com sua inteligência, imediatamente pensou em um plano para jogar uma pá para cima e atirar nela. As balas redirecionadas pareceram atingir o alvo. O homem de chapéu do outro lado havia caído. Do lado de Shizuko, a batalha de seda com Lady Camila também estava extremamente tensa. Ela usou um golpe para destruir toda a bela seda. Após aprender uma lição difícil, Shizuko estava extremamente cautelosa com o veneno de charme de Camila. Parecendo ciente disso, Camila disse a Shizuko que ser mordida uma vez a tornaria imune ao seu veneno de charme. Shizuko estava cética e não acreditou totalmente nisso, então lutou com bastante cautela. Mas a empregada decidida queria resolver a rixa com a dama vampira, então estendeu o cobertor e disparou um tiro contra Camila. Camila também conseguiu fazer uma ferida limpa na coxa de Shizuko, mas fiel às palavras da dama vampira, Shizuko não foi afetada. No entanto, as garotas lobas, com suas mentes ofuscadas pelo veneno de charme, seguiram as ordens de Camila e se enroscaram em Shizuko, fazendo-a cair e perder sua capacidade de lutar. Enquanto isso, Camila, com uma ferida não fatal deixada, prometeu um revanche até a morte. Quanto a Alice, ela triunfante foi verificar o corpo do homem de chapéu do outro lado, levantando o chapéu. Surpreendentemente, o homem era um Alater. O verdadeiro Alater lhe deu uma agulha envenenada no pescoço e sorriu em vitória. A aldeia dos lobos estava engolfada em chamas. Eles haviam encurralado os aldeões humanos. Shizuko, Rindo e Vira chegaram ao ponto de encontro das duas aldeias enquanto Shinichi foi designado a uma missão diferente. Rindo expôs confiantemente o criminoso. A criminosa oculta também se revelou. A loba de pelagem dourada, também conhecida como Nora da Coke, aldeia dos lobos, assim como Louie da aldeia humana, e na verdade era Jess, que havia sobrevivido ao incêndio anos atrás. O desaparecimento de Louie foi encenado. O fato de o quarto não estar coberto de poeira provou que o criminoso não havia entrado pela chaminé, o que significa que o criminoso não poderia ter invadido o quarto. O desaparecimento de uma pessoa e um lobo, onde o lobo não quebrou a entrada, só poderia ser por causa de Louis. Quem originalmente era um lobisomem trocou de identidade para realizar esse ato, sabendo que Louis era Jess. Rindo deduziu isso pelo fato de que os dentes do lobo disfarçados como Amma eram idênticos às marcas deixadas pelo falso Louis. Para se passar por Louis, alguém que se parecia exatamente com a menina só poderia ser Jess. E quanto ao corpo de Nora, na noite passada, as mariposas da caverna estavam muito sensíveis, mas o corpo da menina loira descoberto na Vila dos Lobisomens na noite passada não tinha nenhum pó de mariposa em suas roupas. Isso provou que o assassino agiu na escuridão, e quem tinha a habilidade de atuar bem no escuro só poderia ser um lobisomem. O lobisomem que causou o desaparecimento de Louie ou o lobisomem que matou Nora na escuridão só poderia ser a pequena Jess. O corpo encontrado ontem era Louis, como alguém que se parecia exatamente com a Jess sobrevivente ou com a atual Nora. Essa dedução foi baseada no fato de que o verdadeiro Louis tinha estado na caverna com marcas esculpidas perto da base da parede, apenas esculpidas em uma curta distância, porque Louis não conseguia se levantar e andar. Combinado com a estranha mancha de sangue de um tiro de cima em Louis deitado, poderia ser deduzido que o corpo de Nora ontem era na verdade Louis. Nora submergiu Louis na água para mascarar o cheiro, então vestiu-a e atirou na menina deficiente, finalmente despejando seu próprio sangue sobre ela para enganar a tribo dos lobisomens. Para o caso final de Louie, ela usou o corpo de Nora da Vila dos Lobisomens, levou-o para a Vila Humana e mordeu e rasgou o corpo para apresentar que Louis havia sido atacada e morta por um lobisomem, ao mesmo tempo escondendo a ferida de bala. Para verificar isso, Rindo e Vira desenterraram o túmulo de Nora para inspeção. Ao abrirem a tampa do caixão, encontraram-no vazio por dentro. Em resposta às acusações de Rindo, Nora não disse nada, exceto que não se importava. Ela apenas mordeu algumas vezes para fingir. A causa dessas tragédias começou há muito tempo, 13 anos atrás.
Rose, a mãe de Jess, escapou da Vila dos Lobisomens devido a regras bizarras. 8 anos atrás, Rose, a mãe de Jess, morreu em um incêndio, mas o pequeno corpo era de uma raposa vivendo na torre. Jess sobreviveu e retornou à Vila dos Lobisomens com o nome de Nora. A pequena menina não parou de nutrir ódio pelos moradores lobisomens que fizeram sua mãe ir embora, assim como pelos moradores humanos que mataram sua mãe. Então, ela planejou dia e noite. 1 ano e meio atrás, o incidente do desaparecimento de Louis foi porque Nora se substituiu. O verdadeiro Louis foi levado para aquela caverna secreta lá embaixo. Louis não odiava a vida na caverna, juntando-se felizmente a Nora para se vingar da vila que a rejeitara. Com o tempo, ela viveu tanto sob o nome de Nora quanto sob o nome de Louis. Durante o dia, ela era Louis. À noite, ela era Nora, devido a diferentes horários de vida e rápido movimento entre as duas vilas, através do túnel. Depois de meio ano de aprendizado e atuação, Nora começou o primeiro caso. Todos os casos visavam meninas pequenas para criar uma grande animosidade entre as duas vilas, e o caso final foi o sequestro de Louis e a morte de Nora. A menina criou a cena do sequestro de Louis para apagar as pistas do culpado, mas inesperadamente, Rindo chegou. Então ela teve que mudar seu plano e encontrar alguém para substituir como o culpado. A pessoa escolhida foi Anma, a artista que havia sido morta, mas que foi então impersonada por Nora, que se transformou em um lobo depois. A pequena Nora escapuliu e salvou Shizuku para evitar que Shizuku fosse falsamente acusada do crime na Vila Humana. A garota deliberadamente fez com que Shizuku fosse capturada e criou a morte falsa de Nora na floresta para que a criada tivesse um álibi. Nora disse que isso era para agradecer a Shizuku pela xícara de chá. Rindo, deduziu ainda que Nora fez isso para fazer as duas vilas se odiarem profundamente. Então, ela abriu o portão para fazer com que lutassem e se massacrarem, se vingando de ambas as vilas. Nora interrompeu, dizendo que Rindo ainda não conseguia alcançar o propósito final da história, e virou as costas para se despedir do chefe da vila. Rhea gritou em angústia, implorando ao rei lobisomem que pedisse a Nora para voltar. Nora entrou na caverna e imediatamente encontrou Shinichi, que estava em uma missão para pegá-la com uma corrente. Ela pediu que ele saísse do caminho, mas quando ele recusou, ameaçou matá-lo. No entanto, o brincalhão Shinichi apenas gostava de bloquear seu caminho. Com a força do rei lobisomem, a menina apagou todas as velas em um instante. A batalha na escuridão favorecia Nora, mas Shinichi, com seu talento especial para parecer idiota, rapidamente aprendeu assim que ela soltou seu pelo. Rindo chegou e pediu que a menina fosse libertada. A detetive feminina se desculpou por ter interpretado mal seu propósito. Aconteceu que Nora havia capturado meninas humanas que se pareciam com meninas lobisomens, deformou-as e falsificou suas mortes na Vila Humana porque queria mudar o destino dessas meninas, não desejando que se tornassem sacerdotisas ou ferramentas reprodutivas para gerar linhagens mais fortes antes que seu destino se tornasse tão trágico quanto o delas. Ela havia conseguido libertar 3 meninas, solidarizando-se com o destino das mulheres aprisionadas em gaiolas. Rindo deixou Nora ir. Shinichi perguntou a Rindo se ela deliberadamente demorou mais para resolver o caso para ensinar uma lição às duas vilas. Mas, sem obter resposta, ele perguntou ainda o que ela achava que aconteceria com as duas vilas. Rindo respondeu que elas apenas retornariam a como estavam. Ela testemunhou muitas coisas para saber o próximo resultado. Shinichi gritou no estilo de grito da moda que estava, circulando pela montanha junto com o amanhecer rompendo, como se despertasse todos os humanos e monstros do filme.